Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 761, Ilha Prisão. Por favor, espere. Por favor, espere só mais um pouco, eu imploro. Eu já tinha feito uma promessa a Ash antes. Ele disse que definitivamente daria tudo de si para batalhar comigo. Então, por favor, espere mais um pouco. Acredito que ele chegará a tempo, Hit implorou. Assim que suas palavras caíram, não apenas o público, mas até o locutor falou com espanto. O competidor Hit está pedindo para esperar pelo competidor Ash. O que o árbitro decidirá fazer? Ele realmente é uma boa pessoa. Terrance balançou a cabeça com um sorriso enquanto observava as ações de Hit. Desistir de uma chance tão grande de avançar apenas para esperar pelo seu oponente. Ele realmente é um treinador notável. Sim, Hit é um cara legal, Troy assentiu. Por causa do pedido de Hit, o árbitro, considerando o humor do público, decidiu que eles poderiam esperar no máximo mais 10 minutos. 10 minutos. Com o passar do tempo, aqueles que estavam preocupados com Ash começaram a ficar ainda mais ansiosos. Quando o limite de 10 minutos estava quase acabando, Ash ainda não tinha aparecido. Beedrill, você poderia, por favor, voar para fora do estádio e procurar por Ash? Assim que o árbitro deu um passo à frente novamente, pronto para anunciar o resultado, Troy pegou uma Pokébola, pretendendo liberar Beedrill. Mas Terrance parou. Não precisa. Ash já está aqui. Com certeza, apenas um segundo antes de o árbitro poder anunciar o resultado, um grito alto veio do céu. Espere. Estou aqui. Sinto muito por estar atrasado. Ao ver o enorme balão de ar quente em forma de miau em que Ash estava, o canto da boca de Terrance se contraiu. Claro, mesmo durante uma partida tão importante, Ash ainda tinha que se envolver em uma briga com a equipe Rocket antes de poder finalmente batalhar. Mas aquela entrada com o balão de ar quente, isso é na verdade bem legal. Os olhos de Troy brilharam. Muito bem, agora finalmente podemos ter uma partida adequada, Terrance disse lentamente. Mas exatamente naquele momento seu telefone tocou de repente. Após ler o conteúdo, a expressão de Terrance mudou. Ele se virou imediatamente para Troy. Tenho algo urgente para resolver. Fique aqui e termine de assistir a partida. Deixarei a Pokédex Rotom aqui com você. Entendido. Era a primeira vez que Troy via Terrance parecer tão sério. Assustado, ele assentiu rapidamente, embora a confusão enchesse sua mente. A batalha entre Ash e Hit estava prestes a começar. O que poderia ser tão importante que o senhor líder de ginásio tinha que sair agora? Após dar suas instruções a Troy, Terrance deixou rapidamente o estádio Índigo e contatou Jadjoy e os outros. Vocês conseguem rastrear a localização de Carter e dos outros? Não. O sinal parece ter sido bloqueado logo após recebermos a mensagem, Jadjoy disse, balançando a cabeça. Que tipo de missão poderia ser tão secreta? Se é apenas uma operação de escolta para realocar alguns pesquisadores, eles realmente precisam de uma implementação em tão larga escala? Parece que a situação do lado da equipe Rocket deve ser bem séria. Durante a conferência do Planalto Índigo, a maioria dos melhores lutadores de canto estava reunida no Planalto Índigo. Apesar disso, a equipe Rocket estava dando tanta importância a esta missão, indicando que esta missão é crucial para eles. Após pensar por um momento, Terrance decidiu que era necessário ir lá pessoalmente. Ele poderia até fazer uma grande descoberta. Não conseguimos travar a posição deles. O que devemos fazer? O tom de Jadjoy ficou tenso enquanto seus dedos clicavam rapidamente no teclado, tentando repetidamente rastrear os sinais de Miss Magius e dos outros. Mas agora, nem mesmo seu Porygon conseguia romper as barreiras da rede. Os métodos de bloqueio da equipe Rocket tinham restringido completamente suas habilidades. Está tudo bem. Deixe comigo, Terrance disse. As medidas de contra-inteligência da equipe Rocket eram muito mais avançadas do que Terrance tinha esperado. Afinal, o lado deles até tinham informantes ajudando. No entanto, apesar disso, eles ainda não conseguiam determinar a localização deles e tinham perdido o contato com Miss Magius. Isso despertou a curiosidade de Terrance e lhe deu uma razão inegável para ir pessoalmente. Mesmo sem o suporte de rastreamento de Jadjoy, Terrance não estava preocupado. Ele ainda tinha outra maneira de determinar a localização de Miss Magius e dos outros. Isso era através de Kirlia. Como alguém que possui a marca de fada, Terrance podia estabelecer uma conexão semelhante à telepatia com Pokémon do tipo fada. Mesmo a grandes distâncias, ele podia sentir fracamente a posição de Kirlia. Embora a sensação atual fosse muito fraca, quanto mais perto ele chegasse, mais clara essa sensação se tornaria. Assim que ele fechasse a distância o suficiente, ele seria capaz de estabelecer telepatia total com Kirlia e a partir daí, determinar seu paradeiro com precisão. Ilha Pomeg, outrora pátria de um povo conhecido por seus costumes únicos. Mas após um desastre natural, os habitantes humanos da ilha foram aniquilados, junto com sua população Pokémon. Tornou-se inabitável para qualquer forma de vida. Com o passar do tempo, a ilha tornou-se uma ilha deserta. Sem recursos para explorar, ninguém tinha motivos para visitá-la. No entanto, sem o conhecimento de ninguém, no centro da ilha erguia-se uma prisão secreta e oculta. Agora conhecida como Ilha Prisão, tinha sido nomeada por ninguém menos que a maior organização criminosa em toda a região de Kanto e Johto, a equipe Rocket. Esta ilha aprisionava os cientistas da equipe Rocket que tinham traído a organização, bem como os indivíduos de elite sequestrados de várias áreas. Todos os anos, a equipe Rocket usava lavagem cerebral, coerção e manipulação para recrutar talentos científicos deste lugar para suas fileiras. De fato, quase metade do pessoal de pesquisa da equipe Rocket originou-se da Ilha Prisão. Mesmo assim, a lavagem cerebral não era um processo fácil, nem mesmo com a ajuda de Pokémon do tipo psíquico. Então, com o tempo, a ilha evoluiu para um local onde a equipe Rocket extraía conhecimento profissional deles através de interrogatório. Grande parte da tecnologia avançada da equipe Rocket tinha sido obtida usando a hipnose do tipo psíquico para extrair informações desses cativos. Por esta razão, a Ilha Prisão era de importância imensurável para a equipe Rocket. E agora que havia um risco de sua descoberta, Giovanni sentou-se na sede, sua expressão escurecendo enquanto ouvia sua secretária, Matori, relatar. Nós reunimos com sucesso forças de elite de várias filiais.
No entanto, de acordo com informações de nossos espiões, a Liga despachou um dos Elite dos 4 para liderar a operação de busca. Com apenas nossa mão de obra atual, temo que... Porque a localização da ilha-prisão foi exposta. Isso foi determinado? Não sei, senhor. O aperto de Giovanni apertou no braço de sua cadeira, seus olhos frios. Para ele, a existência da ilha-prisão era ainda mais importante que Mewtwo. O Mewtwo sempre poderia ser recriado, mas se as pessoas e a tecnologia da ilha-prisão fossem perdidas, as perdas da equipe Rocket seriam imensuráveis. E pior, se esses cativos fossem libertados, as consequências seriam catastróficas. Os prisioneiros da ilha eram todas mentes brilhantes de suas respectivas áreas. Se eles unissem forças para denunciar a equipe Rocket, as operações futuras da organização enfrentariam severas restrições. Eu irei ver por mim mesmo, Giovanni disse com uma voz baixa e determinada enquanto se levantava. Pelo conhecimento contido nas mentes daqueles cientistas, ele não poderia permitir que a Liga ganhasse nada com isso. Capítulo 762. Exército Fantasma de Ágata. Região de Canto nos mares a oeste das ilhas Seafoam, dezenas de helicópteros dirigiam-se secretamente para a ilha Pomeg. O zumbido contínuo das pás do rotor preenchia o ar enquanto os helicópteros avançavam rapidamente. Cada helicóptero era revestido com uma camada especial que permitia que sua cor se misturasse perfeitamente ao céu. Pokémon do tipo voador que passavam pelos céus eram frequentemente assustados pelos sons e movimentos leves dessas aeronaves, já que os helicópteros estavam muito bem camuflados. Na ilha Pomeg, os executivos da equipe Rocket estacionados lá usavam expressões sombrias. Até aquele momento, eles tinham tentado evacuar uma pequena parte de seu equipamento primeiro, mas os navios que transportavam as primeiras remessas ainda estavam circulando em alto mar, incapazes de deixar a área. Após a investigação, foi confirmado que toda a região marítima ao redor da ilha Pomeg estava sendo patrulhada por dezenas de navios de guerra da Liga. O 85º exercício da Frota de Segurança Marítima da Liga Índigo estava acontecendo exatamente naquele momento. Esse movimento da Liga fez com que cada executivo da equipe Rocket estacionado na ilha-prisão percebesse o quão terrível era a situação. Alguns até suspeitavam que se não fosse pelos pesquisadores mantidos na ilha-prisão como reféns, a frota da Liga já teria lançado um ataque. Meia hora se passou. O contato foi perdido com os navios que tinham partido cedo para transportar equipamentos, e após perder a comunicação com eles, o comandante supremo da ilha-prisão convocou imediatamente os executivos para discutir a situação. Parece que as rotas marítimas foram completamente bloqueadas pela Liga. A única maneira de romper é debaixo d'água, mas ainda não dominamos a tecnologia de navegação em águas profundas. Além disso, mesmo sob o mar, a Liga provavelmente preparou contramedidas. Romper o bloqueio não é a parte difícil. Podemos contar com nossos Pokémon do tipo água para isso. A verdadeira dificuldade é como transferir as pessoas e equipamentos da ilha-prisão. A sala caiu em uma discussão acalorada sobre o tópico. Este chamado exercício da Frota de Segurança Marítima era claramente voltado para eles, supostamente programado para durar uma semana, e ninguém ali acreditava por um segundo que era coincidência. Embora o quartel-general tenha enviado o helicóptero de transporte Sky 4, duvido que a Liga não esteja vigiando os céus, observou um executivo. E quanto a enfrentá-los de frente? Alguém sugeriu, mas ele foi imediatamente repreendido. O quartel-general emitiu ordens. A menos que a situação se torne completamente irreversível, evitem o combate a todo custo. Devemos evitar a batalha. A frota da Liga ainda está concentrada nestas águas. Com apenas nosso atual exército de Pokémon do tipo água, um confronto direto significaria basicamente a morte para nós. No entanto, a Liga não pode ignorar a segurança destes pesquisadores, então eles definitivamente não ousariam agir precipitadamente. Mesmo assim, não é como se não tivéssemos como lidar com seus navios de guerra. Estes produtos tecnológicos têm uma falha fatal, que é a necessidade de controle humano. Desde que possamos realizar um ataque de decapitação, apreendendo metade de seus navios de guerra, teremos uma chance de romper de frente. Um ataque de decapitação? Apreender seus navios de guerra? Quem irá? O comandante supremo da ilha-prisão perguntou indiferente. Mesmo se a decapitação for bem sucedida, quem entre nós pode operar esses navios de guerra? Pokémon Hipnose, alguém respondeu. A Liga Índigo, tendo confirmado a localização da ilha-prisão, o suposto depósito de pesquisa e logística da equipe Rocket, aproveitou rapidamente a oportunidade e enviou uma frota para cercá-los, não dando tempo para a equipe Rocket evacuar. Ao mesmo tempo, através de espiões secretos, a equipe Rocket também soube que a localização de sua base tinha sido exposta. Ambos os lados começaram a agir rapidamente, cada um com motivos pelos quais não podiam se dar ao luxo de falhar. Isso levaria inevitavelmente a uma batalha ali. Neste exato momento, todo o mar ao sul de Canto estava envolto em uma atmosfera tensa. Diferente da Liga, que visava erradicar completamente a ilha-prisão, a prioridade da equipe Rocket era simplesmente escapar, se pudessem. Até a equipe Rocket carecia de coragem para enfrentar a Liga diretamente. Embora fosse a maior organização criminosa de Canto, comparada à Liga Pokémon, que governava nações em todo o mundo, sua força ainda era insignificante demais. Confrontar abertamente a Liga certamente seria uma escolha imprudente. A diferença de poder entre os dois lados era simplesmente grande demais. Portanto, desde que não perdessem os equipamentos e pesquisadores da ilha-prisão, a estratégia da equipe Rocket era evitar o combate e lutar para escapar com pessoal-chave e tecnologia intactos. Mas a Liga obviamente não tinha intenção de dar à equipe Rocket uma oportunidade de mover facilmente equipamentos e pessoal para fora da ilha-prisão. Toda a ilha estava atualmente sob um bloqueio hermeticamente fechado. Quase um dia inteiro se passou. Ambos os lados estavam cautelosos um com o outro e nenhum fez um movimento. Neste momento, tanto a Liga quanto a equipe Rocket tinham alguns membros de elite tentando se infiltrar no outro lado para buscar uma brecha. Mas a equipe Rocket entendeu que quanto mais tempo a situação se arrastasse, mais desfavorável seria para eles. Voxas!
Voxas! Assim que a atmosfera na filial da equipe Rocket na Ilha Prisão ficou pesada, reforços reunidos de várias filiais chegaram. Membros de elite de diferentes filiais desceram, dando aos membros da equipe Rocket estacionados na Ilha Prisão um breve alívio. Pelo menos, eles não estavam mais lutando sozinhos. Enquanto isso, inúmeros navios de guerra patrulhavam o mar. Seus sistemas de reconhecimento tinham bloqueado a área tão bem que se dizia que nem mesmo um único Magikarp poderia escapar do bloqueio. Em um enorme navio de guerra prateado, uma senhora idosa vestindo um vestido roxo encarava uma tela de holograma tridimensional à frente e soltou uma risada rouca. Comandante, os reforços inimigos chegaram. Quais são as próximas ordens? Os peixes morderam a isca. Em 10 minutos, todos ataquem e tentem aniquilá-los. Agatha bateu sua bengala e deu a ordem. Desta vez, para eliminar completamente a base da equipe Rocket na Ilha Prisão e resgatar com segurança as elites aprisionadas de vários campos. A Liga surpreendentemente enviou 2 membros da Elite 4. Entre eles, a integrante da Elite 4 Agatha serviu como comandante-geral, preparando-se para invadir a ilha com seu exército fantasma sinistro. Como a integrante mais sênior da Elite 4 de canto, a experiência de Agatha superava em muito a de alguns campeões. Sua força residia nos muitos Pokémon poderosos do tipo fantasma que ela tinha treinado ao longo de uma longa carreira como treinadora. Pokémon do tipo fantasma são conhecidos por suas longas vidas e pelo declínio mais lento na capacidade de combate entre todos os tipos. Então, embora Agatha fosse bastante velha e sua habilidade pessoal de comando tivesse diminuído, seu exército do tipo fantasma ainda retinha um tremendo poder de combate. Além de seu Pokémon principal Gengar, Agatha tinha criado outros 18 Gengar ao longo de sua vida, formando seu próprio exército fantasma. Cada um desses Gengar, tomado individualmente, era poderoso o suficiente para se defender sozinho, derrotando qualquer desafiante que competisse pela posição de Elite 4 de Agatha. Para esta operação, todo seu exército fantasma estava sendo implantado. 18 Gengar de alto nível eram mais do que suficientes para virar toda a Ilha Prisão de cabeça para baixo. Capítulo 763. Alinhamento 2 Elite 4. Ilha Prisão. À medida que membros de elite transferidos de várias filiais se espalhavam pela ilha, o planejamento para a evacuação começou. Todos os 64 helicópteros de transporte estavam em posição. A equipe Rocket tinha apostado tudo desta vez, determinada a retirar-se pelo ar. Reunindo mais de 100 membros de elite de cada filial para escolta, estava claro o quanto a equipe Rocket valorizava o pessoal e os equipamentos estacionados na Ilha Prisão. Chefe Giovanni. Quando Giovanni, vestido com um terno preto e uma expressão fria, apareceu na Ilha Prisão, todos os executivos deram um suspiro de alívio, como se tivessem finalmente encontrado seu pilar de apoio. Tragam as pessoas listadas neste documento separadamente. No momento em que Giovanni chegou à ilha, ele deu uma ordem direta. Entre os prisioneiros mantidos na Ilha Prisão, havia alguns indivíduos particularmente importantes. Giovanni pretendia supervisionar pessoalmente a transferência deles. Se essas pessoas fossem resgatadas, seria absolutamente inaceitável para a equipe Rocket. Enquanto a frota da Liga patrulhava as águas ao redor, os sistemas de vigilância da ilha monitoravam da mesma forma os mares próximos. Por um tempo, a área ao redor da Ilha Prisão tinha estado relativamente calma, sem a menor perturbação. No entanto, não muito tempo depois que os helicópteros do quartel-general pousaram, ondas colossais subiram repentinamente ao redor da ilha. Era como se tsunamis tivessem irrompido de todos os lados, ameaçando engolir toda a Ilha Prisão. Então, algo ainda mais inacreditável aconteceu. As ondas colossais pareciam ser congeladas pelo poder do gelo. Num piscar de olhos, essas ondas de quase 10 metros de altura transformaram-se em paredes de gelo, cercando toda a ilha. Isso é, os batedores da equipe Rocket responsáveis por monitorar a área ao redor da ilha encaravam em choque, sentindo um calafrio na espinha, totalmente incapazes de compreender o que estava acontecendo. Embora a Ilha Prisão não fosse grande, já foi uma ilha habitável. Para tal lugar ser cercado por ondas imponentes que então formaram paredes de gelo impenetráveis. Era verdadeiramente inacreditável. No topo da parede de gelo, uma mulher madura estava de pé, observando sonhadoramente seu trabalho antes de revelar um sorriso de compreensão. Como isso pôde acontecer? A Liga está lançando um ataque direto? Eles não temem que possamos ferir os reféns? Essa parede é aterrorizante. Pode um Pokémon possuir tal poder? Os membros da equipe Rocket estavam todos chocados e horrorizados. Aqueles transferidos de outras filiais estavam especialmente perplexos, seus rostos ficando pálidos. Até os mais compostos entre eles estavam abalados com a visão diante de seus olhos. Elite 4, Lorelei. Na sala de reuniões da Ilha Prisão, Giovanni observava a figura parada no topo da parede de gelo através do sistema de vigilância, sua expressão gelada. Ele não esperava que a Liga jogasse tal carta. Agora, além de escapar pelo ar, não havia saída da Ilha Prisão. Parecia que a Liga pretendia capturá-los todos de uma vez. O apetite deles era tudo menos pequeno. Depressem-se e tragam aquelas pessoas que mencionei. Giovanni ordenou aos seus subordinados, sentindo que algo estava errado. Não, levem-me até lá imediatamente. Sim, senhor. Mas logo então, sentindo a pressão aumentando de todas as direções, o coração de Giovanni falhou uma batida. Com certeza, antes mesmo de ele deixar a sala de reuniões, ruídos caóticos irromperam por toda a ilha. Esta reviravolta repentina causou o escurecimento do rosto de Giovanni, e ele apressou o passo ainda mais. Neste momento, em uma área restrita da ilha, alguns membros da equipe Rocket começaram a atacar seus próprios companheiros com olhos injetados. Estes eram os membros designados para guardar as elites de vários campos, e agora essa perturbação bizarra estava fazendo o pânico crescer dentro deles. Seus companheiros que estavam perfeitamente bem momentos atrás, de repente ficaram assim. Era como se tivessem visto um fantasma. Um calafrio percorreu seus corpos, como se tivessem sido mergulhados em um abismo gelado. Ao mesmo tempo em que o caos irrompeu entre eles, mais de uma dúzia de indivíduos vestindo uniformes de inspetor da Liga e máscaras especiais surgiram como se fossem de outra dimensão, desferindo rapidamente golpes fatais nesses membros da equipe Rocket a partir das sombras. Quase sem esforço, os membros de elite da equipe Rocket que guardavam os talentos de vários campos foram aniquilados de uma só vez.
Aqueles que fizeram o movimento foram o exército fantasma da Elite 4 Agatha. Todos aqueles membros da equipe Rocket tinham sido possuídos pelos Gengar do exército fantasma de Agatha, perdendo a sanidade e começando um motim interno. Aproveitando essa oportunidade, os investigadores que estavam escondidos em outra dimensão dentro dos Gengar atacaram todos ao mesmo tempo, esmagando completamente esses membros da equipe Rocket. Toda essa tática de infiltração baseava-se no método especial de Agatha de treinar seu exército fantasma, o que permitia que pessoas vivas permanecessem na dimensão interna de Gengar por períodos prolongados. Era até possível sobrepor a entrada nesta outra dimensão. Um único Gengar podia formar uma legião inteira. Naturalmente, a comoção aqui não permaneceu escondida por muito tempo. Não muito tempo depois, membros da equipe Rocket de várias áreas receberam a ordem e correram para lá. Enfrentando o número avassalador de membros da equipe Rocket, essa dúzia ou mais de investigadores logo foi cercada. Clap, 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 clap. Giovanni começou a aplaudir, saindo das fileiras da equipe Rocket com um sorriso, olhando apreciativamente para os investigadores e dizendo: então é o exército fantasma de Agatha. Não admira que vocês pudessem se infiltrar tão silenciosamente. Pensar que a Liga enviaria 2 membros da Elite 4 apenas para uma pequena base, a Liga realmente foi com tudo. Ignorando as provocações de Giovanni, os investigadores e os Gengar não lhe deram atenção. O exército de Gengar continuou a absorver os reféns que tinham sido deixados inconscientes pela equipe Rocket para dentro de seus corpos, enquanto os investigadores observavam Giovanni cautelosamente. Seus instintos diziam-lhes que este homem era extremamente perigoso. Giovanni aconselha-o a se render. O sequestro de elites de vários campos pela equipe Rocket e submetê-los a tormentos desumanos é intolerável. Mesmo que você tenha uma chance de escapar, uma vez que a verdade vem à tona, os dias da equipe Rocket estão contados. O investigador deu um passo à frente e gritou alto. Agora mesmo, inúmeros navios de guerra fora da parede de gelo já isolaram esta ilha. A Elite 4 Lorelei e a Elite 4 Agatha estão a caminho daqui. É impossível para você escapar. Ao ouvir essas palavras, inúmeros membros da equipe Rocket olharam para Giovanni. Embora a situação fosse terrível, contanto que Giovanni estivesse ali, eles não tinham razão para desistir. Neste momento, o olhar de Giovanni vacilou enquanto ele considerava como quebrar o impasse. Com 2 membros da Elite 4 pessoalmente envolvidos, sendo uma delas a problemática Agatha, a situação era verdadeiramente desfavorável para o lado deles. Até ele não estava confiante em enfrentar 2 membros da Elite 4 ao mesmo tempo. Mas por enquanto, impedir que os Gengars resgatassem os reféns era a prioridade máxima. Giovanni tomou imediatamente sua decisão, um brilho agudo piscando em seus olhos. Todos os membros da equipe Rocket, atendam à minha ordem, ataquem. Assim que as palavras foram ditas, um flash amarelo disparou de trás de Giovanni, liberando o movimento do tipo sombrio que derrubou instantaneamente 2 Gengar. Ao mesmo tempo, os reféns que estavam dentro desses 2 Gengar separaram-se imediatamente e colapsaram de volta no chão. Capítulo 764. A força de Giovanni. Vendo uma figura amarela passar por eles, os investigadores ficaram tão tensos quanto se estivessem enfrentando um inimigo poderoso, suor frio escorrendo. Cada um deles era um treinador excepcional, mas eles nem tinham visto um vislumbre dos movimentos de seu oponente. E se o alvo do ataque fossem eles mesmos? Com esse pensamento, seus corações dispararam rapidamente, e eles tentaram rastrear rapidamente aquela figura amarela. É Sandslash. Enquanto 2 movimentos derrubar atacavam, enviando 2 Gengar pelos ares, os investigadores finalmente viram a aparência completa deste Pokémon. Pele amarelo pálida, uma barriga branca, a maior parte de seu corpo coberto por espinhos marrons resistentes, com 2 grandes garras como suas principais armas ofensivas. Não havia dúvida, este era um Pokémon muito comum na região de Kanto, Sandslash. Mas o que eles nunca poderiam ter imaginado era que um Sandslash comum pudesse atingir tal velocidade inacreditável. Aquele poder de ataque esmagador era até capaz de nocautear um membro do exército fantasma da Elite 4 Agatha com um único golpe. A força que Giovanni exibiu deixou claro para eles que ele não era alguém que eles pudessem enfrentar. Sandslash, com seu olhar frio e severo, balançou suas garras brancas. Envolto em uma tempestade de areia, ele usou uma técnica de tempestade de areia localizada para liberar sua habilidade ímpeto areia totalmente desenvolvida. Estimulado por esta habilidade, Sandslash transformou-se diretamente em um flash amarelo, tornando-se uma máquina de matar que continuava a avançar pelas fileiras do exército Gengar. Esses Gengar, sobrecarregados com deveres de resgate e limitados pela necessidade de proteger os reféns dentro deles, foram incapazes de montar um contra-ataque eficaz. Então, em apenas um curto momento, Sandslash aproveitou várias aberturas e usou repetidamente derrubar para expulsar os reféns da outra dimensão. Alakazam, use desabilitar. Starmie, psíquico. Arcanine, use farejador para travar na posição de Sandslash. Enquanto Sandslash avançava, os investigadores deram aos seus Pokémon ordens coordenadas para atacá-lo. Um Alakazam manteve sua posição, segurando suas colheres cruzadas e travando no alvo repetidas vezes, mas Sandslash era simplesmente rápido demais. Não importava com que rapidez Alakazam calculasse, ele ainda não conseguia pegar ou travar na posição de Sandslash. Os ataques psíquicos de Starmie explodiram caoticamente no chão, criando vários buracos, mas não conseguiram afetar Sandslash em nada. Quanto ao Arcanine de aparência feroz farejando e seguindo atrás de Sandslash, ele foi rapidamente jogado ao chão por uma finta de Sandslash, deixando-o gravemente ferido. Assim que os investigadores começaram a agir, Giovanni claramente não lhes daria nenhuma chance de contra-atacar. No momento seguinte, tempestades de areia massiva surgiram como ondas de maré de todas as direções em direção aos investigadores e ao exército Gengar. Dentro dessas tempestades de areia, um poder aterrorizante coalesceu, transformando o As em um buraco negro capaz de devorar tudo, varrendo com fúria implacável. Nunca antes esses investigadores tinham visto um movimento de morte tão horripilante.
Vendo a tempestade de areia avançar, eles lutaram imediatamente com todas as suas forças para resistir. Esta torrente de tempestade de areia, formada pelos esforços combinados de vários Pokémon, possuía um poder destrutivo aterrorizante. Com apenas um único movimento central, ela forçou os Gengar e os investigadores a um recuo contínuo. No entanto, Giovanni não mostrou medo de que a tempestade de areia violenta prejudicasse os reféns, pressionando com um ataque mais feroz. Enquanto isso, os membros da equipe Rocket começaram a se mover também. Percebendo a complexidade da situação, eles rapidamente se retiraram, indo para os helicópteros de acordo com suas funções atribuídas, preparando-se para a extração. Olhando para os investigadores e o exército fantasma bloqueados por nada além da tempestade de areia, Giovanni falou calmamente. Que pena. Sem o comando de Agatha, e tendo que focar em resgatar pessoas ao mesmo tempo, este exército fantasma não consegue nem metade de sua força. Que tédio. Neste ponto, as tempestades de areia já tinham varrido e envolvido dezenas de reféns, todos os quais Giovanni tinha arrebatado sozinho de volta do outro lado. Com o esquadrão de tempestade de areia ao redor trabalhando em conjunto com Sandslash, tanto o exército fantasma quanto a equipe de investigação foram instantaneamente jogados no caos. Que tempestade de areia aterrorizante. Diante desta ofensiva feroz, os investigadores ficaram presos dentro da tempestade de areia, chocados até o âmago. Eles tinham experiência em lutar contra a equipe Rocket antes, mas nunca tinham imaginado que o líder desta organização possuísse tal força esmagadora, algo que eles simplesmente não conseguiam compreender. Enquanto lutavam para suportar a tempestade de areia, os investigadores também ficaram cada vez mais ansiosos. Se isso continuasse, todos os reféns seriam levados, completamente indefesos. Diante da tempestade de areia aterrorizante, todos os investigadores ficaram impotentes mesmo quando uniram forças, enchendo seus corações de desespero. Mas exatamente neste momento de crise, um frio intenso desceu repentinamente, e uma torrente rugente de gelo e neve varreu, engolindo a tempestade de areia. Instantaneamente, ela se transformou em um tornado gigante, depois explodiu para fora com uma explosão violenta. Com a erupção que fez a terra tremer, uma névoa sem limites ondulou. A figura de Lorelei emergiu lentamente de dentro e ela falou, pensar que ele montou 12 Pokémon por toda parte. O chefe da equipe Rocket realmente sabe como intimidar as pessoas. Quando a integrante da Elite 4 Lorelei chegou, o Sandslash que estava avançando pelas tempestades de areia também teve seus movimentos restringidos. Um Cloyster apareceu rapidamente diante dele, bloqueando o ataque de Sandslash com seu corpo e emergindo completamente ileso. As conchas unidas se abriram, Cloyster revelando sua boca como se zombasse de Sandslash. Imediatamente depois, um arco de luz gelada brilhou, forçando Sandslash a recuar um passo. A aparição de Lorelei restaurou muito a confiança dos investigadores, reacendendo seu espírito de luta. Elite 4 Lorelei, por favor, tenha cuidado. Os reféns ainda estão por perto. Os investigadores lembraram-na. Não se preocupem, eles sabem como se conter, Lorelei disse, ajustando seus óculos, seu olhar nunca deixando Giovanni. Ela não esperava que Giovanni realmente aparecesse pessoalmente, sem dúvida o cenário mais difícil de lidar. Neste ponto, embora a equipe Rocket tivesse recapturado metade dos reféns, uma parte ainda foi resgatada e escapou do campo de batalha graças aos Gengar. 18 Gengar moviam-se de forma imprevisível, e nem mesmo Giovanni conseguia lidar com todos eles de uma vez, deixando muitos escaparem. Pessoal registrado na Ilha Prisão, 54. Gengar resgatou com sucesso 25. Equipe Rocket recapturou 29. Relatório concluído. Ao ouvir o relatório, Lorelei olhou para Giovanni e disse, não há chance para um milagre agora, então eu aconselharia você a se render. Um milagre, hein? Giovanni sorriu quando ouviu isso. Eu me pergunto se a Elite 4 Lorelei já ouviu. Contanto que você tenha poder suficiente, você pode criar milagres. Ginásio de Viridian é confirmado como sendo do tipo Terra. Você sabe por que isso acontece? Diante de uma das integrantes da Elite 4, o grupo mais forte de treinadores, Giovanni não mostrou medo. Com apenas você sozinha, e Agatha que sabe-se lá quando chegará, você não será capaz de manter todos aqui. Enquanto Giovanni terminava de falar, a expressão de Lorelei mudou drasticamente, porque ela sentiu o chão começar a tremer violentamente. Capítulo 765. Afundando a ilha. À medida que o solo tremia, todos que estavam na ilha balançavam, seus rostos tomados pelo choque. O que está acontecendo? Lorelei, que estava mais próxima de Giovanni, foi a primeira a perceber sua intenção. Seus olhos se estreitaram. Ela não esperava que Giovanni realmente planejasse afundar a ilha e criar um enorme redemoinho. Se ele tivesse sucesso, todos os navios de guerra ao redor da ilha seriam engolidos e a situação se tornaria extremamente perigosa. Mas ele realmente tem poder para afundar uma ilha? Lorelei estava em dúvida. Mesmo para um membro da Elite dos 4, realizar tal feito seria extremamente difícil. Mas quando o chão começou a se abrir, Lorelei finalmente se convenceu de que Giovanni falava sério. Ele é um louco. Amaldiçoando internamente, Lorelei olhou para Giovanni, cuja expressão permanecia calma como se estivesse prestes a se virar e ir embora. Ela queria detê-lo, mas não sabia como. Se ele quisesse ir embora, não havia maneira de mantê-lo ali. No nível deles, as batalhas já não podiam ser julgadas apenas pela vitória ou derrota. O objetivo principal desta vez não era prender Giovanni, mas resgatar os especialistas de elite de várias áreas. Com isso em mente, Lorelei deu a ordem a contragosto para que seus Pokémon impedissem Giovanni de destruir a ilha. No céu acima, um Garchomp, um Gliscor e um Onxcrocro interceptaram vários Gengar. Todos eram Pokémon de Giovanni, coordenando suas ações com os Pokémon no solo. Embora metade do pessoal tivesse sido recuperado, Giovanni estava claramente insatisfeito. As perdas da equipe Rocket desta vez foram catastróficas. E se ele conseguiria ou não sair com sucesso com os membros de sua equipe e as pessoas da Ilha Prisão ainda era incerto.
À medida que Giovanni se virava para partir, as rachaduras no chão cresciam cada vez mais, e a ilha inteira parecia clamar em agonia. Por toda a ilha, o exército de Pokémon do tipo Terra de Giovanni destruía tudo implacavelmente. Em apenas 4 segundos, a ilha inteira começou a afundar de repente. No entanto, com a presença de Lorelei, o poder do gelo se solidificou, congelando a água do mar e retardando significativamente o afundamento da ilha. Mas quando Geoforça colidiu com o poder do gelo, o destino da ilha tornou-se incerto mais uma vez. Elite dos 4 Lorelei, o que devemos fazer? Ordene que os navios de guerra se afastem daqui. Façam com que qualquer membro sem Pokémon do tipo água ou voador abandone o embarque na ilha e escoltem imediatamente o pessoal resgatado para fora. Deixem isso comigo. Ao mesmo tempo, enviem um sinal para informar a todos que o inimigo pretende escapar pelo ar. Sim, a evacuação da equipe Rocket pelo ar estava dentro de suas expectativas, mas o movimento de afundar a ilha pegou a liga completamente desprevenida. As ações de Giovanni remodelaram completamente a compreensão de Lorelei sobre esse líder de organização criminosa. E conforme as mensagens chegavam de seus Pokémon, a expressão de Lorelei finalmente mudou. Ela só conseguiu resistir por pouco tempo antes que o poder do oponente a sobrepujasse completamente. A ilha continuou a afundar, indicando que sua força era muito inferior à de Giovanni. Não, se for tão rápido, os navios de guerra não terão tempo de recuar. Lorelei entrou em ação novamente, sem esperar que os navios de guerra destinados ao cerco tivessem se tornado um passivo, um meio para o inimigo impedi-la. Dado o tamanho desta ilha e o dano causado pelos Pokémon de Giovanni, seria o suficiente para criar um redemoinho surpreendente. Até lá, seu exército de gelo seria ainda mais impotente, e a perda não seria apenas de navios de guerra, mas também das vidas a bordo. O poder liberado pelo afundamento da ilha seria tão grande que mesmo aqueles com Pokémon do tipo água não conseguiriam se mover livremente. Justo quando Lorelei se deparou com esse movimento aparentemente insolúvel, 2 novos desenvolvimentos apareceram na ilha prisão. Primeiro, devido ao poder da Terra de Giovanni, todos os membros da equipe Rocket e helicópteros foram elevados por pilares de pedra surgindo do nada, preparando a equipe Rocket para a evacuação. Segundo, durante o cerco de Gengar, Agatha finalmente correu do navio de guerra. Usando a confusão de seu Pokémon para voar pelo ar, ela observou Giovanni parado no topo do imponente pilar de pedra. Em um determinado helicóptero, um esquadrão de membros da equipe Rocket estava escoltando nervosamente 2 reféns a bordo. Movam-se mais rápido. Shilan, capitã da base da filial da equipe Rocket na cidade de Saffron, gritou ansiosamente enquanto direcionava os subordinados designados a ela. Ela nunca esperou que esta missão fosse tão intensa. Até mesmo 2 membros da elite dos 4 apareceram. Relatório. Os reféns estão acordados e extremamente agitados. Naquele momento, o membro da equipe Rocket gritou. Acordados? Nocauteiem-nos novamente, não temos tempo para eles agora. Shilan puxou o membro da equipe Rocket para o lado e gritou. Esqueça isso, essas pessoas são valiosas. Carter, peça ao seu Kirlia para usar hipnose neles. Mas ela logo teve que mudar de tática. Hipnose? Carter, que na verdade era Miss Magius disfarçado, disse impotente. Capitã, a Pokébola do meu Kirlia parece ter sido perdida no caos anterior. Perdida? Uma veia latejou na têmpora de Shilan. Ela estava furiosa. Ela pensou que Carter seria um ajudante confiável e não esperava que ele fosse tão pouco confiável. Qualquer método que você use, acalme-os primeiro. O helicóptero vai decolar imediatamente. Você sabe as consequências se algo der errado. Sim. Carter respondeu seriamente. Miss Magius caminhou até os 2 reféns recuperados, agora acordados, atrás da área de carga e examinou-os curiosamente. Um era um homem idoso, uma autoridade em algum campo desconhecido, a outra era uma garota com menos de 15 anos. Era difícil entender qual talento fez com que a garota fosse sequestrada pela equipe Rocket. Neste momento, ambos tinham recuperado a consciência e estavam freneticamente observando os arredores. Suas memórias ainda estavam presas no momento em que a equipe Rocket realizou uma hipnose em massa em todos eles. A situação atual estava muito além do que eles podiam aceitar. Explosões eram ouvidas constantemente do lado de fora, o que era genuinamente assustador, e o lugar onde estavam também tremia constantemente como se pudesse cair em um abismo a qualquer momento, tornando impossível para eles permanecerem calmos. O velho professor era alguém que pesquisava principalmente a alma humana e estava preso na ilha-prisão há meses. A jovem garota tinha sido levada à ilha-prisão recentemente. Ela decifrou a escrita Pokémon aos 6 anos e ganhou o título de professor, tornando-se um gênio que causou uma enorme tempestade nos círculos acadêmicos. Suas emoções estavam extremamente instáveis naquele momento. Sugiro que vocês 2 fiquem quietos, não terminará bem se vocês forem muito barulhentos. Quando Carter chegou ao lado deles, ele falou sem rodeios. O que está acontecendo lá fora? O velho professor, fiel à sua idade, rapidamente estabilizou suas emoções. Aquilo? Parabéns, a Liga veio resgatá-los, mas infelizmente parece que levaram apenas metade das pessoas, e vocês não estavam entre elas. Miss Magius, disfarçado de Carter, disse com um sorriso. Assim que ele falou, a alegria fugaz que aqueles 2 sentiram despencou. Naquele momento, o helicóptero fez um som como se estivesse prestes a decolar. Tudo bem, o helicóptero vai decolar. Suas chances de serem resgatados. Carter balançou a cabeça. Ambos ouviram o som do helicóptero decolando e empalideceram. Eles não esperavam que mesmo com o resgate pessoal da Liga, eles ainda não pudessem ser salvos. Ainda seremos presos? O velho professor lutou furiosamente contra as cordas que o prendiam, mas não conseguiu se soltar. A garota estava à beira das lágrimas. Vendo o estado deles, Carter disse impotente. Na verdade, vocês ainda têm uma chance. Depende de ele conseguir derrubar com precisão a dúzia de helicópteros que carregam reféns. Capítulo 766. Uma mudança inesperada na situação. Neste momento, no topo de cada pilar de pedra, tudo ainda estava calmo e tranquilo. Embora uma batalha feroz estivesse acontecendo abaixo, nada disso afetou os membros da equipe Rocket no topo dos pilares, responsáveis pela escolta dos reféns.
Tudo isso graças a uma parte de suas forças de combate que segurava a maior parte do poder de fogo da Liga e impedia o avanço dos investigadores. E entre todas as batalhas, foi a força esmagadora do chefe da equipe Rocket, Giovanni, que desempenhou um papel decisivo. Enquanto Agatha atacava ferozmente, travando uma batalha intensa com Giovanni, as expressões do lado da Liga tornavam-se cada vez mais sombrias. Esta foi a primeira vez que Giovanni exibiu abertamente sua destreza como treinador diante da Liga, mas essa estreia deixou a Liga profundamente intimidada. Com a sua força, se você tivesse escolhido o caminho justo, poderia ter se tornado um campeão. A voz envelhecida e rouca de Agatha soou friamente. Embora ela fosse sua inimiga, a força de Giovanni estava entre as maiores que ela já vira. Ela não pôde deixar de admirá-lo. Não é necessário. Prefiro as coisas como estão agora. No momento, os membros da equipe Rocket ainda lutavam com os investigadores da Liga que continuavam a pousar na ilha, mas nada disso decidiria o resultado. À medida que os helicópteros começaram a funcionar lentamente, um leve sorriso cruzou os lábios de Giovanni. Se esses helicópteros conseguissem evacuar, toda essa farsa chegaria ao fim. Agatha, parece que nem você nem Lorelei conseguem me derrotar tão cedo. Nesse caso, por que não terminamos isso pacificamente? Para esta batalha na Ilha-Prisão, Giovanni mobilizou os 48 Pokémon que ele pessoalmente criou, virando o jogo sozinho e segurando 2 membros da elite dos 4 ao mesmo tempo. Entre eles, parte do exército terrestre foi encarregada de destruir a base da ilha. Embora Lorelei soubesse que Giovanni estava usando isso para prendê-la, ela não teve escolha a não ser impedir suas ações imprudentes, pois esta era uma aposta cujo custo ela não podia suportar. A destruição é muito mais fácil do que a proteção. Usando apenas uma fração de seu poder, Giovanni demonstrou o poder aterrorizante de um mestre do tipo Terra. À medida que a ilha começou a colapsar, a crise se aprofundou, forçando a frota da Liga a manter distância. Ao mesmo tempo, os investigadores da Liga que não eram adequados para combate aéreo ou naval foram todos posicionados fora da zona de perigo. Do lado da equipe Rocket, os papéis eram claros. Os combatentes obstruíam o inimigo, a equipe de escolta pilotava os helicópteros. Muito rapidamente, todo o ponto de virada da batalha da Ilha-Prisão focou nos movimentos dos helicópteros. Embora alguns funcionários técnicos importantes tenham sido resgatados, não havia mais nada a ser feito sobre isso. Giovanni não era de ficar discutindo sobre cada perda. Vendo que o resultado estava definido, ele abandonou decisivamente aquele pessoal da Ilha-Prisão resgatado pela Liga e começou a negociar termos com eles. A batalha já acabou. Qualquer luta adicional significaria apenas baixas inúteis. A operação da Liga não foi sem ganhos, então aconselho que não abusem da sorte. Giovanni falou. Tudo que Giovanni disse era verdade. Qualquer um em seu lugar teria pensado o mesmo. Agatha também podia ver a direção para a qual a batalha estava caminhando. Mas o dever a obrigava. Ela não podia simplesmente desistir de resgatar os membros de elite restantes. No final, o que deveria ter sido um jogo unilateral e injusto teve seu equilíbrio restaurado, tudo por causa da força pessoal de Giovanni. Do lado de Giovanni, além de seu exército terrestre e seu exército de tempestade de areia, ele também tinha 2 Pokémon Mega evoluídos atrás dele, com os olhos fixos no Mega Gengar de Agatha. Esses 2 Mega Pokémon eram Mega Kangaskhan e Mega Gyarados. Além disso, o Marowak e um Dugtrio escondidos no subsolo compunham a formação de Giovanni contra Agatha. Com apenas esses 4 Pokémon, ele exibiu uma força comparável à de um campeão, conseguindo até suprimir constantemente a membro da elite dos 4, Agatha. Esses 4 Pokémon faziam parte da equipe principal de Giovanni. Quanto aos outros Pokémon principais como Nidoking, Hyperior, Golem e Onix, eles foram posicionados em outros lugares para segurar os exércitos de Pokémon de Agatha, Lorelei e os investigadores. Nesta batalha, o exército de Pokémon de Giovanni não só tinha força de sobra para lutar contra 2 membros da elite dos 4, como também podia desviar a atenção para impedir outros investigadores, deixando muitas pessoas atônitas. Nós subestimamos sua força. Isso foi de fato uma negligência nossa. Agatha ficou em silêncio. Antes de Giovanni revelar todo o seu poder, ninguém sabia de suas verdadeiras capacidades. Embora Giovanni controlasse a equipe Rocket, um sindicato criminoso massivo, isso não refletia necessariamente sua proeza pessoal de combate. Todos sabiam que Giovanni não poderia ser fraco, mas ninguém esperava que, tirando proveito do terreno, ele sozinho pudesse enfrentar 2 membros da elite dos 4. Isso estava além do que Agatha e os outros previam. Deve-se saber que, no sentido tradicional, o título de campeão da Liga é uma honra conquistada através de batalhas completas 6 contra 6 na Liga dos Campeões. Mas nessa batalha na Ilha-Prisão, ambos os membros da elite dos 4 demonstraram reservas profundas de força, e a batalha não era mais apenas sobre equipes, mas sobre exércitos. O exército de Pokémon de Giovanni contava quase 50, e cada um possuía um poder muito além do que treinadores comuns poderiam reunir. Com os esforços coordenados de vários Pokémon, eles poderiam até liberar um poder maior do que o de um membro da elite dos 4. Agatha, o que você me diz? Giovanni falou. Nesta situação, ele não acreditava que a Liga ousaria continuar lutando. Comparado à vitória ou derrota, interesses eram mais importantes, tanto para a equipe Rocket quanto para a Liga. Se não pudessem garantir que a continuação da batalha mudaria o destino das elites da Ilha-Prisão, então tudo era sem sentido. Além disso, no que diz respeito à Liga, embora a equipe Rocket fosse um sindicato criminoso, na verdade ela próspera sob o apoio da gigante comercial da região de Kanto, a corporação Silph. Ela tem interesses intrincados entrelaçados com negócios, política e vários outros setores. Mesmo que a Liga tivesse a capacidade de manter Giovanni, eles ainda precisariam considerar a revolta massiva que abalaria a Liga Índigo se a equipe Rocket perdesse seu chefe. Além disso, a existência da equipe Rocket restringia indiretamente o
crescimento de outros grupos ilegais em Kanto, resultando em um equilíbrio atualmente estável com a Liga. Adicionalmente, embora a Liga de cada região estivesse intimamente conectada, a luta contra organizações como a equipe Rocket ainda não tinha atingido os níveis mais altos de prioridade, e alguns membros de alto escalão da Liga Índigo não queriam sofrer perdas enquanto deixavam as outras ligas sentarem e assistirem. Olhando para a pensativa Agatha, Giovanni mostrou um leve sorriso. Ele acreditava que Agatha podia entender a teia de interesses envolvida. Observando os investigadores da Liga abaixo lutando apaixonadamente, tentando desesperadamente romper as defesas da equipe Rocket e impedir que os helicópteros decolassem, Giovanni sorriu e balançou a cabeça. Mas justo quando Giovanni tinha certeza de que a situação estava resolvida, de repente, bum, 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 o som impiedoso da destruição veio do céu, então se espalhou extremamente rapidamente por toda a ilha, como uma canção de aniquilação bombardeando os tímpanos de cada membro da equipe Rocket. O som não era alto, na verdade, era quase insignificante em meio ao caos da batalha. No entanto, à medida que mais de uma dúzia dos muitos helicópteros subindo no céu começaram a deixar um rastro de fumaça preta, a expressão de Giovanni contorceu-se instantaneamente de fúria. Capítulo 767, A Luz de Fada Atrasada. O que aconteceu? Todos os investigadores da Liga e os membros da equipe Rocket interromperam simultaneamente seu confronto, encarando com descrença a lua de gelo sinistra no céu, que irrompia com uma luz de fada. Ao ver aquela lua gigante e aparentemente esculpida em geada, todos sentiram um senso avassalador de absurdo em seus corações. Neste momento, Agatha não estava mais considerando o valor de continuar a batalha. Giovanni havia chegado à ilha da prisão pessoalmente, exibindo força equivalente a um campeão, uma variável massiva. De agora em diante, a Liga provavelmente teria que reavaliar a ameaça representada por Giovanni. No entanto, desta vez, a Liga também tinha uma variável inesperada do seu lado. Embora Agatha não quisesse acreditar inicialmente que essa variável imprevista pudesse mudar a situação, neste momento mais crítico, ela não teve escolha a não ser apostar. Mais cedo, dentro do navio de guerra, os comandantes observavam a ilha que afundava lentamente através do sistema de vigilância, com expressões graves. Através do sistema de vigilância, estava claro que as fundações da ilha da prisão estavam sendo destruídas. Duas forças enormes continuavam a colidir e se entrelaçar. Embora a ilha não estivesse em perigo imediato, seu núcleo já estava crivado de buracos. Foi apenas por causa do efeito de congelamento da geada que a destruição completa foi atrasada. Enquanto o caos reinava na ilha, o sistema de vigilância do navio de guerra também detectou os helicópteros começando a decolar. Dezenas de helicópteros prateados, como lâminas dançantes, espetavam impiedosamente o coração dos comandantes da Liga. Podemos confirmar em qual helicóptero os reféns estão? Relatando, impossível confirmar. Naquele momento, os estrategistas em cada centro de comando a bordo dos navios de guerra quebraram a cabeça, fixados nos helicópteros nas telas holográficas tridimensionais. Os membros da equipe Rocket tinham se distribuído de forma inteligente, tornando impossível para o sistema de vigilância distinguir quais helicópteros carregavam apenas pessoal de combate e quais estavam escoltando os reféns. Então, mesmo que quisessem tentar um resgate com suas forças restantes, não havia nada que pudessem fazer. Se agissem de forma imprudente, apenas alertariam o inimigo, incapazes de tomar uma ação eficaz. Além disso, se agissem precipitadamente, também tinham medo de ferir os reféns lá dentro. Ao mesmo tempo, a equipe Rocket do outro lado certamente não ficaria de braços cruzados deixando-os intervir, e a batalha escalaria ainda mais, levando a uma situação além do controle da Liga. E justo quando todos os comandantes observavam os helicópteros decolarem nas telas holográficas, sentindo-se impotentes e amargurados, a situação mudou de repente. Uma lua de gelo apareceu, brilhando pelo mundo. O que isso significa? Dentro de um dos helicópteros, o velho professor e a jovem ouviam confusos o que pensavam ser um absurdo do membro da equipe Rocket. Quero dizer, vocês ainda têm uma chance de serem salvos. Carter deu um sorriso misterioso. Sob o olhar incrédulo deles, ele se transformou de volta em sua forma verdadeira, Miss Magius. Ao mesmo tempo, uma figura apareceu diante dos dois. Era um jovem vestido com o uniforme de combate da Liga. Ao contrário dos outros investigadores, ele era notavelmente jovem, e havia uma aura incomum ao seu redor, como a de um prodígio que alcançou a grandeza cedo, transbordando de ambição e vigor. Sob seu cabelo curto de cor castanha com um toque de dourado, seu olhar era calmo. Depois de olhar para o velho e a menina, ele não disse nada, virando-se imediatamente para sair. Juntamente com Miss Magius, ele foi rapidamente realizar o próximo passo de seu plano, tomar um helicóptero. Voltemos a algumas horas antes da Liga lançar seu ataque total. Terrance, montado em uma altaria em direção à ilha da prisão, foi interceptado e por um golpe do destino, encontrou a Elite 4 Agatha mais uma vez. Para esta operação na ilha da prisão, Terrance originalmente não tinha direito de se envolver. Agatha não tinha intenção de deixá-lo se envolver também. Mesmo que Terrance fosse forte, sua identidade não era adequada para a exposição. Sem outras opções, Terrance teve que usar a bandeira da Polícia Internacional, tomando Miss Magius, o espião dentro da equipe Rocket, como seu ponto de entrada para persuadir Agatha, ganhando assim a qualificação para fornecer apoio. A conversa entre Agatha e Terrance era conhecida apenas pelos dois. Nenhum estranho tinha ideia. A própria Agatha não sabia qual seria a utilidade de Terrance, e ela não depositava muita esperança nele até este momento, quando Terrance fez sua entrada impressionante. Enquanto observava secretamente toda a batalha, Terrance usou a marca de fada para estabelecer um sistema de comunicação impecável com Kirlia, permitindo-lhe sentir tudo o que acontecia na ilha através da presença de Kirlia. Esta era uma habilidade semelhante à de Latios e Latias, mas, comparado à troca de perspectiva deles, Terrance podia observar ainda mais através de Kirlia. Até cenas escaneadas pelo poder psíquico de Kirlia podiam ser transmitidas claramente para Terrance.
Em meio à batalha caótica, Miss Magius evadiu cuidadosamente tudo usando sua habilidade única de ilusão. Como a situação era tensa e ninguém prestava atenção extra, até os membros da equipe Rocket não notaram que um espião havia se infiltrado em suas fileiras. Muito menos o lado da Liga, que não fazia ideia de que havia um aliado entre os inimigos. Em seguida, enquanto Giovanni e Lorelei se confrontavam, Miss Magius e Kirlia trabalharam juntos para colocar marcadores de confusão em todos os membros da equipe Rocket encarregados de escoltar os reféns, determinando precisamente as localizações de todos os reféns. Então, justo quando todos os helicópteros estavam prestes a decolar, Terrance fez seu movimento. Alto no céu, Altaria completou sua auto-mega-evolução, desencadeando uma aura poderosa que envolveu metade da ilha. A aura de fada desceu com uma presença estrondosa. Ao mesmo tempo, Casfor e Ninetalis combinaram seus poderes para criar uma lua de gelo gigante, e dentro da aura de fada, Terrance, o Mega Altaria, Ninetalis e Kirlia, todos portando a marca de fada, estabeleceram um sistema de comunicação perfeito, tornando tudo excepcionalmente claro. Assim, esta cena se desenrolou. No céu, uma lua de gelo gigante apareceu, irrompendo com mais de uma dúzia de feixes de luz de fada, que desceram instantaneamente do céu a uma velocidade incrível, sem serem notados, sem serem percebidos e sem que ninguém pudesse reagir ou se defender. Dentro da lua de gelo cristalina, a radiância brilhava, a luz de fada enchia o ar e sob o controle combinado da aura de fada, Ninetalis e Casfor, a lua de gelo tornou-se um absorvedor, amplificador e transmissor de poder de fada. Os feixes de luz de fada, criados e refletidos através de um brilho deslumbrante combinado por Mega Altaria, Ninetalis, Kirlia e Carbin, transformaram-se diretamente em raios de rastreamento, cada um atingindo a dúzia de helicópteros que carregavam reféns, criando o caos. Ao mesmo tempo, o helicóptero que carregava Terrance tornou-se o centro. Com Galad, Kirlia e Miss Magius trabalhando juntos, eles usaram os marcadores de confusão para lançar uma invasão frenética aos outros helicópteros que tinham caído no caos. Através do teleporte magistralmente treinado de Mega Galad e das habilidades de ilusão de Miss Magius, eles realizaram uma operação de resgate. Em meros momentos, Terrance conseguiu resgatar todos os reféns. Mestre, ó mestre, eu realmente dei tudo de mim por você, pensou Terrance, sangrando por dentro. Se a equipe Rocket descobrisse que ele arruinou seu plano, provavelmente enfrentaria uma retaliação sem fim. Ao mesmo tempo, Terrance soltou um suspiro de alívio, porque o mestre Vitor estava realmente na ilha da prisão, e neste momento, estava sendo secretamente escoltado por Beltfly. E enquanto Terrance realizava esta série de manobras deslumbrantes, inúmeras pessoas só podiam olhar perplexas para o céu. Capítulo 768. Núcleo de energia esgotado. O que é aquilo? Lorelei varreu o olhar e encarou a lua de gelo gigante flutuando no ar, sua superfície refletindo inúmeros feixes de luz. Ela parecia totalmente chocada. Ela tinha certeza de que isso definitivamente não era obra de seus Pokémon. Enquanto isso, Giovanni, ainda preso em um impasse com Agatha, olhou para os helicópteros no céu que oscilavam e caíam no caos. Sua expressão tornou-se ainda mais sombria. Não pensei que a Liga também recorreria a táticas sujas. Quem é? É Lance? Ao ver a expressão de Giovanni, Agatha soltou uma risada calorosa. Parece que algo que você não calculou acabou de acontecer, Giovanni. Neste momento, Agatha também estava profundamente chocada. A luz de fada tinha refletido da lua de gelo gigante e travado no helicóptero, dando-lhe um susto enorme. Mas o que fez Agatha rir foi a mensagem que chegava pelo seu fone de ouvido. Todos os reféns foram resgatados com sucesso. Dentro do sistema de reconhecimento do navio de guerra naval, os comandantes olhavam, estupefatos, para a imagem da lua de gelo que se expandia rapidamente. O sistema mostrava claramente que o ataque estava sendo criado por um Altaria especial, um Ninetalis e um Casfor. O Ninetalis ártico estava no topo do Mega Altaria. Os dois Pokémon de cores semelhantes pareciam quase fundidos em um só. Enquanto voavam entre as nuvens, as habilidades que exibiram chocaram a todos no local. Aqueles feixes de luz descendo como punição divina carregavam um poder avassalador, mas seu controle era surpreendentemente preciso. Eles não causaram danos em larga escala aos helicópteros, alcançando um equilíbrio engenhoso. Tudo isso graças aos cálculos da aura de fada. Neste momento, as emoções de Giovanni eram extremamente complicadas enquanto ele olhava furiosamente para o céu. No segundo seguinte, vários dos Pokémon de Giovanni combinaram sua força, reunindo o poder da Terra para formar uma massa colossal de rocha semelhante ao esmagamento continental. Como um meteoro caindo ao contrário, ele disparou em direção à lua de gelo gigante no alto do céu. Ao ver isso, Agatha franziu a testa e estava prestes a ordenar que seus Pokémon bloqueassem. Mas quando viu a lua de gelo piscando de repente com uma luz ofuscante pelo canto do olho, ela inexplicavelmente interrompeu o comando. Um ataque alimentado pela raiva além até de um Elite 4, Terrance murmurou. Uma rocha massiva de dezenas de metros de diâmetro. Se caísse de grande altitude, a destruição seria inimaginável. Poderia facilmente obliterar a maior parte de uma cidade pequena como a cidade de Falarbor. Mesmo agora, embora subisse em vez de cair, sob o controle do exército de Pokémon de Giovanni, exibia um poder aterrorizante. Neste momento, Terrance sentiu uma onda de espírito competitivo. Ele deu comandos imediatamente através da marca de fada, ordenando que todos reunissem seu poder e contra-atascassem. O exército de fadas de Terrance estava liberando sua força total pela primeira vez. Mega Altaria, Carbin, Ninetalis e Kirlia irromperam com o poder de fada avassalador, usando explosão lunar e brilho deslumbrante. Inúmeros fluxos de poder de fada surgiram na lua de gelo como uma enchente furiosa. Através da amplificação e decomposição da aura de fada, esses fluxos fundiram-se em uma força tremenda. Enquanto a massa colossal de rocha se aproximava, os olhos de Ninetalis brilharam em azul. No segundo seguinte, a lua de gelo gigante refletiu um super feixe de luz. O super feixe preenchido com poder de fada estava cercado por geada rodopiante.
A energia imensa tinha sido reunida ao seu limite, causando até mesmo incontáveis arcos de relâmpago que cintilavam ao seu redor. Essa luz de destruição combinou a força de 4 Pokémon, juntamente com a fusão da lua de gelo, reflexão aprimorada e a amplificação de suporte da aura de fada. Seu poder e velocidade eram aterrorizantes e, neste momento, era como se todo o céu tivesse sido iluminado. Enquanto a colossal massa gigante de rocha surgia para cima, a luz de destruição descia. Os dois ataques terrivelmente poderosos colidiram instantaneamente, irrompendo em uma explosão que abalou a terra. Bum! No momento em que os dois movimentos colidiram, todos na ilha sentiram suas pupilas contraírem enquanto cobriam instintivamente seus ouvidos. Por um momento, seus corpos congelaram. Ao mesmo tempo, incontáveis fragmentos de rochas despedaçadas se espalharam em todas as direções sob a força das duas potências colossais. A cena era de puro caos, assemelhando-se a um quadro de destruição apocalíptica. Quem é? O olhar profundo de Giovanni fixou-se no céu. Após apenas uma rodada de trocas, ele já entendeu que o oponente desconhecido não era Lance, mas outra potência de nível mestre especializada em um determinado tipo. A ilha está colapsando. Naquele momento, a ilha, com sua energia massivamente drenada, não podia mais suportar a pressão. Com um estalo estrondoso, o chão se partiu, suas fundações desabando. Não importava o quanto Lorelei tentasse, ela não conseguia impedir que a ilha se esfarelasse rapidamente. Enquanto o estrondo irrompia debaixo da ilha, a maioria das pessoas na ilha da prisão mostrava expressões de medo. Vendo tudo isso, Giovanni cerrou os punhos, incapaz de acreditar que deixou sua raiva nublar seu julgamento e apressar a destruição da ilha. Droga, o olhar de Giovanni tornou-se gelado enquanto ele olhava para Agatha. Ele disse friamente: "Parabéns. Você venceu esta rodada. Mas a próxima vez será diferente." Isso dependeria das capacidades da equipe Rocket, Agatha gargalhou. Terrance deu a Agatha surpresas demais, tantas que ela achava difícil acreditar que este era o mesmo treinador inexperiente que ela conhecia apenas de transmissões de batalha. Todos os membros da equipe Rocket, escutem, evacuem a ilha imediatamente. Abortem a missão. Enquanto a ilha continuava a colapsar, Giovanni rapidamente recuperou a compostura e começou a dirigir a retirada da equipe Rocket. Naquele momento, nem Giovanni nem Agatha, nem a equipe Rocket nem a Liga, fizeram qualquer movimento para continuar a batalha. A essa altura, todos entendiam que a menos que surgisse uma chance de recuperar os reféns, o jogo tinha acabado. Escalar ainda mais o conflito levaria apenas à aniquilação mútua, um resultado que nenhum dos líderes, em sã consciência, permitiria. Apoiados pelo exército terrestre de Giovanni e pelo exército de gelo, água de Lorelei retardando o esgotamento do núcleo de energia da ilha. Ambos os lados recuaram rapidamente. Chefe Giovanni. Um executivo de alto escalão olhou para ele confuso, incapaz de entender por que estavam abandonando os especialistas de elite que lutaram tanto para capturar. Embarquem no helicóptero, Giovanni disse calmamente. Ele olhou para trás, para a devastada ilha da prisão. Não há como ajudar. Já que chegou a este ponto, minimizar as baixas da equipe Rocket é a prioridade. Só precisamos começar de novo. Depois de falar, Giovanni lançou outro olhar profundo em direção ao lado da liga, esperando localizar aquele treinador misterioso novamente, mas não encontrou nada. Pouco depois que a equipe Rocket e a liga evacuaram a ilha, o núcleo de energia da ilha da prisão, continuamente atingido pelo poder do gelo, água e da terra, finalmente explodiu. A ilha foi engolida pela água do mar furiosa que entrava de todos os lados. O poder remanescente do gelo, água e da terra apenas acelerou a destruição da ilha. Quando os últimos vestígios de seu núcleo de energia se esgotaram, o ecossistema entrou em colapso tão rapidamente que um enorme redemoinho de mar profundo se formou em seu lugar. No momento em que o redemoinho apareceu, ele transformou o mar circundante em caos, e logo uma tempestade também se formou. Fundindo-se com o redemoinho, transformou toda a região em uma zona proibida mortal. O desastre causado pelo colapso do núcleo de energia da ilha da prisão durou uma semana inteira antes de finalmente diminuir. Capítulo 769. Elite dos Quatro de Fada. Pouco tempo depois da destruição da ilha da prisão, a bordo de um navio de guerra, Lorelei observava com medo persistente o mar drasticamente alterado à distância. Felizmente, a escala da ilha da prisão não era grande, então a cena atual deveria se recuperar após algum tempo. No entanto, pelo que viu, Lorelei lembrou-se de uma lenda. Segundo a lenda, nos tempos antigos, havia um vasto arquipélago na região do Arquipélago Laranja que, afetado por forças externas, sofreu destruição. Durante sua aniquilação, um grande desastre atingiu a área ao redor, forçando incontáveis Pokémon do tipo água a abandonarem seus lares. No final, se não fosse pelo deus do mar Lugia intervindo para conter a catástrofe, as consequências teriam sido inimagináveis. É preciso entender que na Terra, a destruição de uma ilha mal causaria alvoroço. Mas no mundo Pokémon, cada folha de grama, cada rocha, parece estar imbuída de energia misteriosa, tornando a natureza no mundo Pokémon incrivelmente enigmática e imprevisível. Após respirar fundo, Lorelei sentiu de repente alguém se aproximando de seu lado. Ela se virou para ver que era Agatha. Senhor Agatha, aquele ataque anterior, o que foi aquilo? Relembrando a luz de fada emitida pela lua de gelo acima da ilha da prisão e a luz da destruição que estilhaçou o ataque de Giovanni, Lorelei ostentava uma expressão de confusão. Havia um especialista tão oculto em sua equipe de viagem? Aquela luz da destruição final que esmagou a massa gigante de rocha, Lorelei pôde dizer que continha energia aterrorizante. Além disso, Lorelei não duvidava de forma alguma que este era um sistema de movimento combinado completo e central. Mesmo para ela, embora não fosse difícil se defender contra tal movimento, causar o mesmo nível de destruição com seu próprio exército de água ou gelo seria extremamente difícil. Pode-se dizer que a luz de fada sob a combinação de lua de gelo e aura de fada foi feita puramente para a destruição. Uma vez que o exército de fadas de Terrance cresça, eles podem até ser capazes de produzir o mesmo poder de destruição de ilhas que Giovanni. Os dois movimentos finais com Mega Altaria e Ninetales como seus núcleos, foram nomeados por Terrance como luz de fada e luz da destruição. Os dois são essencialmente baseados no mesmo princípio, diferindo apenas na forma. O primeiro é um ataque lançado disparando múltiplos raios.
enquanto o último é um ataque focado que reúne todo o poder em um único golpe. Dependendo da forma de ataque, Terrance previu que a luz de fada e a luz da destruição poderiam se manifestar de maneiras diferentes. No momento, Terrance ainda estava desenvolvendo-os. Pode-se dizer que esta foi a primeira aparição pública do exército de fadas de Terrance, e essa estreia chocou profundamente tanto Lorelei quanto Agatha com seu talento. Eu também não sabia que ele tinha feito um progresso tão tremendo em um período tão curto. Parece que o tipo fada está prestes a receber seu primeiro mestre. Agatha estava interiormente maravilhada. Quem é ele? Lorelei perguntou. Terrance, o líder de ginásio do ginásio de Falarbor da região de Oen. Você não é estranha a ele. Você viu o vídeo dele congelando o mar de Acapulco? Agatha respondeu. Então era ele. Lorelei ficou atônita. Ela tinha de fato visto o vídeo do Casfor de Terrance congelando o mar de Acapulco. Na visão de Lorelei, o controle de Casfor sobre o gelo era bastante impressionante, já se aproximando da força de seu próprio Pokémon principal. Por essa razão, ela sempre esteve bastante curiosa sobre Terrance. Afinal, poucas pessoas poderiam treinar um Casfor a tal grau. Eu me lembro que ele não era especializado em nenhum tipo específico, e mesmo que fosse, como líder de ginásio do tipo inseto, como ele se tornou um mestre do tipo fada? Lorelei perguntou em confusão. Uma vez que você atinge o nível da elite dos 4, especializar-se em treinar Pokémon de um único tipo é realmente muito compreensível. Movimentos do mesmo tipo podem ser fundidos mais facilmente, e o conceito geral de treinamento é semelhante, permitindo que a base de um treinador cresça rapidamente. Por exemplo, o exército de gelo e água de Lorelei pode, trabalhando juntos como uma equipe, congelar e travar instantaneamente uma ilha inteira. Mas se você tem 6 Pokémon de tipos diferentes, mesmo que sejam igualmente fortes, eles absolutamente não podem criar um efeito tão chocante. Afinal, combinar movimentos de tipos diferentes perfeitamente é extremamente difícil. Claro, existem exceções como o fogo pegando emprestado o poder do vento, ou o gelo pegando emprestado o poder da água. A própria Lorelei é uma representante de treinadores que combinam gelo e água, mas existem muito poucos tipos com compatibilidade tão próxima. O mestre de fada de um ginásio do tipo inseto? Agatha riu quando ouviu a dúvida de Lorelei. Naquele momento, um ponto preto voou. À medida que a pressão do vento aumentava, ambas as integrantes da elite dos 4 olharam para cima. Ele está aqui, Agatha disse. Era Terrance, montado em altaria. Depois de pular de altaria, ele pegou uma pokebola e chamou a altaria de volta, então caminhou até Agatha e Lorelei. Mestra Agatha, mestra Lorelei, Terrance cumprimentou. Batendo sua bengala, Agatha sorriu e disse. Honestamente, pensei que você precisaria de pelo menos 3 anos para atingir este nível. Seu desempenho desta vez realmente me surpreendeu. Mestra Agatha, a senhora me lisonjeia, Terrance respondeu sem jeito. Claro, se ele tivesse seguido um caminho normal, teria levado pelo menos 2 ou 3 anos para construir uma equipe Pokémon capaz. Mas por sorte, ele obteve a aura de fada e a marca de fada, esses poderes milagrosos. Eram habilidades semelhantes ao poder psíquico ou poder da aura. Com eles, mesmo que Terrance fosse um pouco lento, tornar-se um treinador de topo era apenas uma questão de tempo. Líder de ginásio Terrance, deveríamos trocar ideias algum dia. Estou muito interessada na lua de gelo que você criou, Lorelei disse a Terrance. Como uma mestre do tipo gelo, Lorelei pôde dizer imediatamente como a lua de gelo especial foi construída. Apenas observando, ela tinha certeza de que poderia facilmente criar uma lua de gelo sozinha. No entanto, a lua de gelo que poderia reunir e absorver os movimentos de muitos Pokémon. Era algo que ela não conseguia entender. Se a lua de gelo tivesse sido construída por apenas um Pokémon, fundindo apenas seus próprios movimentos, isso ainda estava ao alcance de Lorelei. Mas aquela luz da destruição final claramente não era o poder de apenas um único Pokémon. Lorelei julgou que a lua de gelo devia ter acumulado energia de movimentos do tipo fada lançados por múltiplos Pokémon. O mistério dentro desse processo deixou Lorelei muito curiosa. No entanto, Lorelei nunca teria imaginado que, embora a lua de gelo dependesse de si mesma para absorver os movimentos de Ninetales, absorver, condensar e fortalecer o poder de fada de outros Pokémon dependia da habilidade especial Aura de Fada. Então, se ela apenas estudasse a lua de gelo, nunca alcançaria o mesmo efeito que Terrance. Se houver uma chance, eu também gostaria de trocar ideias com a mestra Lorelei, Terrance respondeu. Naquele momento, Agatha falou novamente, expressando diretamente a preocupação de Terrance. Como eu pensei, você interveio. Parece que há alguém na ilha da prisão com quem você se importa? Acabamos de receber um relatório. Havia 54 pessoas registradas na ilha da prisão, mas uma pessoa está faltando. Parece que você a tirou de lá. Agatha olhou para Terrance de forma divertida e disse com um sorriso malicioso. Você não tem medo da retaliação da equipe Rocket depois disso? Mesmo que você não tivesse mostrado o rosto, descobrir que você é o mestre por trás da lua de gelo seria moleza para a equipe Rocket. Afinal, existem muitas brechas. O coração de Terrance falhou uma batida, mas sua expressão permaneceu inalterada enquanto ele dizia, eu lidarei com o que quer que venha em meu caminho. Agatha sorriu levemente e disse, interessante, eu sabia que não estava errada sobre você. Não se preocupe, Giovanni tem a mente aberta e provavelmente não irá atrás de sua família ou amigos. Mas você pessoalmente pode ter chamado a atenção dele. Você deve saber a força de Giovanni agora, certo? E desta vez, ele agiu com pressa e provavelmente nem estava lutando com força total. Você não tem medo? Olhando para o calmo Terrance, Agatha novamente mostrou um sorriso malicioso. Diga, você está interessado em se tornar um dos Elite dos 4? A primeira Elite dos 4 de fada da história. Capítulo 770. A poeira senta. Elite dos 4 de fada? Quando Agatha terminou de falar, Terrance olhou para ela com uma expressão peculiar. Olhando por todas as regiões, ainda não houve um treinador de topo na Elite dos 4 especializado no tipo fada. Você não quer ser a primeira pessoa no domínio das fadas? Além disso, durante o processo de desafio por uma posição na Elite dos 4, você poderá batalhar contra incontáveis oponentes poderosos. Depois de se tornar um Elite dos 4, você pode desfrutar do treinamento especial da Liga, com acesso a vários campos de treinamento para aprimorar sua força, e crescer muito mais forte em um tempo muito curto. Você não está nem um pouco nervoso em enfrentar Giovanni?
E você não está interessado em escalar picos mais altos como treinador? Embora sua força seja de fato impressionante entre a geração mais jovem, comparado a Lance, Cynthia, Steven e Wallace, Agatha não terminou sua frase, mas simplesmente sorriu e encarou Terrance. Terrance zombou silenciosamente em seu coração. Agatha estava tentando atraí-lo novamente. Mas essa ideia já tinha passado pela mente de Terrance há muito tempo. Depois de ouvi-la novamente de Bruno e Agatha, ele começou a reconsiderá-la seriamente. Depois de ver o exército Pokémon de Lorelei construído a partir de tipos água e gelo, e o exército de Agatha composto de tipos fantasma e veneno, Terrance passou a entender profundamente a profundidade da força possuída por esses membros atuais da elite dos quatro. De fato, neste nível, quase ninguém é fácil de derrotar. Há um mundo de diferença entre as reservas ocultas atrás deles e o poder que mostram na superfície. Sem mencionar o exército de tempestade de areia de Giovanni e o exército terrestre composto por dezenas de Pokémon, juntamente com vários Mega Pokémon individuais de alto nível. Testemunhar a base desses mestres de topo quase tirou o fôlego de Terrance. Ele realmente ainda era um pouco inexperiente. Depois de ouvir as palavras de Agatha, Lorelei ficou surpresa que Agatha tivesse uma opinião tão elevada de Terrance. Ela até revelou o segredo da liga sobre aqueles campos de treinamento especiais disponíveis apenas para membros da elite dos quatro. Terrance ficou em silêncio por um momento e então disse: "Vou considerar seriamente. Além disso, vou me retirar por enquanto." "Já vai embora?" "Bem, nós lidaremos com as consequências deste incidente para você. Você apenas se concentre em subir mais no mundo dos treinadores. Estou ansiosa para ver você se juntar às fileiras da elite dos quatro antes que eu me aposente." Agatha disse com uma risada estranha, acenando com a mão. "Parece muito interessante." Lorelei olhou para Terrance. As ligas dos campeões de Kanto e Johto produziram alguns novatos ultimamente, mas comparado a eles, Lorelei sentiu que este treinador tinha mais perspectivas de ascender à elite dos quatro. Além disso, uma elite dos quatro de fadas sem precedentes seria suficiente para despertar o interesse de qualquer um. Depois de se despedir dos dois membros da elite dos quatro, Terrance rapidamente se livrou dessa confusão que causava dor de cabeça e correu em direção à localização de Galad, Mestre Vitor e os outros. Um dia depois, cidade de Vermilion. Terrance olhou para o silencioso Mestre Vitor e suspirou. "Mestre, tudo faz parte do passado agora. Tente não pensar mais nisso." Enfrentando seu ancião, Terrance não sabia realmente o que mais dizer. Mas ele também podia entender como Mestre Vitor se sentia agora. Como mestre, ele havia cooperado com uma organização ilegal. Depois teve sua liberdade pessoal restringida, e foi finalmente resgatado por seu próprio aluno. Havia algo mais embaraçoso do que isso? Era exatamente como Mestre Vitor se sentia no momento. Ele não sabia como enfrentar Terrance, ou como explicar o que tinha acontecido. "Talvez você esteja certo." Depois de muito tempo, o Mestre Vitor suspirou e balançou a cabeça, pensando em como ele esperava que Terrance se concentrasse em entrar no mundo dos criadores e no ginásio. Se ele tivesse poder suficiente para se proteger, não teria sido aprisionado por participar da criação de Mewtwo. Como um dos 3 principais pesquisadores que criaram Mewtwo, o Mestre Vitor aprendeu segredos demais na equipe Rocket, e ele estava profundamente familiarizado com o processo de criação de Mewtwo. Foi por isso que a equipe Rocket não estava disposta a simplesmente deixar o Mestre Vitor ir. Houve até um período em que o Mestre Vitor considerou aceitar a oferta da equipe Rocket e se tornar um de seus pesquisadores. Se Terrance não tivesse chegado a tempo, ele poderia ter verdadeiramente caído na escuridão. Pensando nisso, o Mestre Vitor começou a suspirar novamente. "Não, mestre, eu entendo como você se sente. Para pesquisadores como nós, o desconhecido é tentador demais", Terrance disse. "Ao enfrentar a pergunta definitiva em nosso campo, acho que qualquer pesquisador enlouqueceria com isso. Os genes de Mew, conhecidos como a origem de todos os Pokémon, como isso poderia não atrair um mestre da genética? Mesmo para alguém que não sabe nada sobre genética, os genes de Mew ainda despertariam uma curiosidade intensa, muito menos alguém do calibre do Mestre Vitor. Tudo bem, ainda consigo resolver essas coisas." Terrance gostaria de descansar um pouco agora. O Mestre Vitor esfregou a cabeça. Tendo concluído a criação de Mewtwo, ele não tinha mais arrependimentos. Comparado à conquista de criar Mewtwo, o Mestre Vitor agora considerava os conceitos de herança que ele costumava explorar como lixo. Todos aqueles chamados movimentos herdados, todos aqueles soros genéticos de despertar para movimentos herdados, eram todos lixo, porque seu valor empalidecia muito em comparação. Após criar Mewtwo e então experimentar a prisão pela equipe Rocket, o Mestre Vitor começou a perder o interesse na pesquisa. Tudo bem. Terrance coçou a cabeça, impotente, olhando para o Mestre Vitor, que agora parecia muito mais velho, não sabendo o que dizer. "Mestre, vamos voltar para Owen primeiro", Terrance disse, ajudando o Mestre Vitor a se levantar. Ao mesmo tempo, o Mestre Vitor estava cheio de emoção. Ele sentiu ainda mais fortemente que não tinha julgado mal desde o início. Todo o seu investimento valeu a pena. Apenas o fato de que Terrance estava disposto a pagar um preço tão alto para ir à ilha da prisão e resgatá-lo de Giovanni foi o suficiente para o Mestre Vitor sentir que Terrance era um discípulo a quem ele podia realmente confiar tudo. Bom menino. Após ser ajudado a se levantar por Terrance, o Mestre Vitor murmurou silenciosamente em seu coração. Planalto Índigo. Com a conclusão das finais, a conferência do Planalto Índigo terminou oficialmente. Após a cerimônia de encerramento, Troy recebeu uma mensagem de Terrance. O desaparecimento repentino de Terrance por 2 dias deixou Troy perplexo. Terrance nem sequer apareceu para as partidas mais emocionantes, as semifinais e finais, o que deixou Troy intrigado por muito tempo. Então, ao receber a mensagem de Terrance, Troy imediatamente relatou os resultados das partidas. Ash, ele venceu o Hit e chegou ao top 8? Quando Terrance recebeu essa notícia, ele riu calorosamente. Embora Ash tenha perdido depois e parado no top 8, esse já era um resultado muito bom para alguém que viajava há apenas um ano. Ash chegar ao top 8 também significava que ele tinha ganhado sua aposta com o Mestre Bruno. Mas ao mesmo tempo, Terrance sentiu-se preocupado. Ele tinha prometido a Ash que se ele chegasse ao top 8, lhe daria um presente misterioso.
Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 771. Uau, tantos Cutiefre. Região de Oen, cidade de Falarbor. Devido ao rápido desenvolvimento da cidade de Falarbor nos últimos 2 anos, muitas empresas queriam comprar partes das terras da cidade de Falarbor para investimento. Por exemplo, apenas alguns meses atrás, os residentes da cidade de Falarbor enfrentaram um dilema: vender ou não suas terras agrícolas. No entanto, após consultar Terrance para obter sua opinião, os residentes da cidade de Falarbor e Terrance estabeleceram conjuntamente um projeto especial, transformando as terras agrícolas em um enorme jardim turístico. Essa ideia não veio a Terrance do nada, foi o resultado de combinar suas próprias necessidades com seu desejo de criar benefícios para os residentes da cidade de Falarbor. Os residentes forneceriam a terra, e ele seria responsável pelos Pokémon e flores, planejando transformar as áreas agrícolas de Falarbor em uma zona de visitação. Esta zona de visitação poderia complementar a área cênica da floresta Falarbor para alcançar lucratividade a longo prazo. Naturalmente, Terrance não tinha intenção de tirar vantagem dos residentes. Ele planejava distribuir os lucros de forma justa com eles, esforçando-se para garantir que todos pudessem ganhar dinheiro. Dessa forma, os residentes receberiam benefícios maiores do que simplesmente cultivando ou vendendo suas terras, e o próprio Terrance se beneficiaria ainda mais, além dos lucros trazidos pelos turistas. O principal benefício para Terrance era que ele poderia aproveitar o poder de toda a cidade de Falarbor para ajudá-lo a criar Pokémon como Cutiefre. Cutiefre, este Pokémon era a chave para o plano de Terrance de construir o jardim. Um jardim comum não teria muito valor turístico, mas se fosse um jardim habitado por Cutiefre, isso seria muito especial. Cutiefre alimenta-se de néctar e pólen, e depois de comer, pode liberar ondas especiais que têm efeitos milagrosos no crescimento das flores, tornando-as ainda mais bonitas. Terrance verificou as informações de Alola, e as flores nos lugares onde Cutiefre vivia eram excepcionalmente bonitas, tanto que mesmo para os padrões de Terrance, elas eram altamente ornamentais. Certamente, tais flores seriam capazes de atrair pessoas. Além disso, o néctar doce produzido por Cutiefre é um aromatizante de primeira qualidade, e criar Cutiefre era bastante simples com a aura de fada de altaria. Se eles ficassem na cidade de Falarbor, crescer até a evolução seria praticamente uma progressão natural. Após evoluir, os puffs de pólen produzidos por Ribombee seriam outra fonte de renda, e é por isso que Terrance tinha certeza de que este projeto de jardim seria um sucesso garantido. Além disso, o que mais importava para Terrance era a reprodução em massa de Ribombee. Ribombee é um Pokémon do tipo fada e do tipo inseto. Se Ribombee também pudesse formar uma forma de grupo, como o Monarca das Asas composto por Beltifly na floresta Falarbor, não se tornaria outra força adicional. E enquanto forem Pokémon do tipo fada, eles podem ser integrados ao exército de fadas de Terrance. Você tem que saber, cada Ribombee pode usar clarão deslumbrante, e com treinamento especial, eles podem até aprender explosão lunar. Isso significa que o poder desses Ribombee pode ser perfeitamente incorporado à estratégia de lua de gelo de Terrance construída em torno de Mega Altaria e Ninetales. O aspecto poderoso da estratégia central de Terrance é sua habilidade de fundir perfeitamente toda a energia de fada de diferentes fontes em uma única força, criando um poder destrutivo tremendo. Este conceito é semelhante à Genkidama de um certo mundo. Claro, a reprodução de Ribombee ainda está longe de acontecer. Afinal, o primeiro lote de Cutiefre tinha acabado de chegar à cidade de Falarbor. Esses Cutiefre eram os Cutiefre especiais que Terrance tinha pedido há muito tempo à Faba, da Fundação Aether, para criar para ele. Fora da cidade de Falarbor, enquanto Terrance e Troy caminhavam para a cidade de Falarbor, eles foram imediatamente atraídos pelo enorme jardim diante deles. Já está tomando forma. No entanto, ao ver o jardim quase concluído, Terrance ficou ligeiramente surpreso. As flores tinham obviamente acabado de ser transplantadas e ainda não tinham crescido. Parece que Kotoko ainda não começou as modificações. Terrance sorriu interiormente. Kotoko tinha um Vileplume, e seu Vileplume poderia usar terreno relvado para acelerar facilmente o crescimento das plantas. Outro exemplo semelhante era Venusaur, cujas habilidades especiais são ainda mais notáveis. Ele poderia manipular a natureza, fazendo com que flores ou árvores florescessem, e poderia até controlar raízes e galhos para atacar. De fato, alguns Venusaur poderosos poderiam até ajudar a semente nas costas de um Bulbasaur a crescer, fazendo-o evoluir. Graças à existência de Pokémon dos tipos planta, água e terra, a agricultura no mundo Pokémon era extremamente avançada. Pode-se dizer que um treinador veterano especializado em tipos planta que vai para a agricultura poderia viver confortavelmente e florescer mais cedo ou mais tarde. Claro, isso sob a premissa de que o treinador do tipo planta fosse realmente um veterano. Se fosse apenas um amador que por acaso capturou alguns Pokémon do tipo planta, sonhar em ganhar dinheiro amadurecendo plantas não seria nada além de uma fantasia. Vamos primeiro ao ginásio de Falarbor, Terrance disse a Troy. Depois de chegar a Oen, o mestre Vitor partiu por conta própria. Terrance queria convidá-lo para a cidade de Falarbor, mas foi recusado pelo mestre Vitor. Embora se sentisse impotente, Terrance não conseguiu mudar a opinião do mestre Vitor e só pôde deixá-lo ir. Além disso, Terrance percebeu que provavelmente estava se preocupando demais. Afinal, o mestre Vitor era um criador de topo com uma identidade distinta e rica experiência de vida. Ele não precisava de conselhos de um jovem. Ginásio de Falarbor. Trazendo Troy para o ginásio, Terrance viu Taiga limpando e o cumprimentou com um sorriso. Ei, Taiga, como é que você está por aqui no ginásio de Falarbor hoje? Quando o som das portas do ginásio abrindo e a voz entraram em seus ouvidos, as orelhas do rechonchudo Taiga se contraíram, e ele olhou para cima com surpresa. Irmão Terrance. Taiga aproximou-se alegremente e disse: a escola está em recesso, então tenho ajudado no ginásio ultimamente. À medida que Taiga crescia, o pequeno encontrou seu próprio objetivo, tornar-se um chefe famoso e treinador de topo como o chefe Sebold. Naturalmente, Terrance apoiou totalmente seu sonho, e logo arranjou para ele estudar em uma escola de culinária ocidental chamada New Western. E este é. Vendo Troy, que era um pouco mais jovem que ele, seguindo atrás de Terrance, Taiga mostrou uma expressão de surpresa. Ele é um desafiante. Não, ele é um novo aprendiz no ginásio. O nome dele é Troy, Terrance disse, puxando Troy para perto.
Troy, a partir de hoje, esta será sua outra casa. Você crescerá aqui, se tornará mais forte e fará um nome para si mesmo. Entendido? Sim. Troy vinha olhando ao redor deste ginásio de Falarbor obviamente temático de tipo inseto com surpresa desde que entrou, e agora ele mal conseguia conter sua empolgação. Terrance sorriu e olhou para Taiga. Pare de limpar por enquanto. Você sabe onde estão aqueles Cutiefly que foram entregues mais cedo? Leve-me para vê-los. Acho que eles estão no jardim dos fundos do ginásio. Taiga pensou por um momento e respondeu. Após falar, Taiga levou Terrance e Troy ao jardim dos fundos. Ali não apenas os Pokémon das crianças da velha Casa Verde estavam brincando, mas também os Pokémon de Kotoko e os pequenos insetos do ginásio. Claro, também havia novos membros. Quando Terrance viu o grupo de pequenos, adoráveis e parecidos com abelhas Cutiefly, sua expressão imediatamente tornou-se de antecipação. Capítulo 772. Nova missão do trio. Cutiefly, o Pokémon mosca-abelha, um tipo inseto e fada. Cutiefly é um Pokémon com asas relativamente grandes, mas um corpo extremamente minúsculo. Seu corpo é principalmente amarelo, enquanto seu rosto e cauda são brancos. Ele tem 4 pernas muito finas e um par de olhos grandes. Nesses olhos grandes, Cutiefly ainda tem manchas em formato quadrado. Além disso, Cutiefly tem 2 penas transparentes em sua cabeça que se parecem muito com antenas, usadas para sentir a aura ao redor. Em suas asas brancas, há também padrões de anéis marrons. Então este é o Cutiefly? A caminho da cidade de Falarbor, Troy já tinha ouvido Terrance mencionar esta espécie. Agora, vendo um com seus próprios olhos, ele imediatamente mostrou uma expressão encantada. Realmente era muito mais fofo que Beedrill. Felizmente, o Beedrill de Troy não sabia o que ele estava pensando, ou definitivamente estaria chorando dentro de sua Pokébola. Quando Terrance e os outros entraram, o Cutiefly sentiu imediatamente a presença de Terrance e voou para perto. Entre o grupo, Terrance era como uma flor desabrochando na grama, atraindo instantaneamente toda a atenção do Cutiefly. Possuindo a marca de fada, Terrance tinha uma afinidade inata com Pokémon do tipo fada. Mesmo que esses Cutiefly nunca o tivessem conhecido antes, isso não os impediu de ter uma boa impressão de Terrance. Eles rapidamente voaram para perto e circularam ao redor dele, como se dançassem para ele. Com um sorriso leve, Terrance estendeu a mão, e um Cutiefly inteligente pousou imediatamente na ponta de seu dedo e deu um beijo suave em sua mão. Vendo o comportamento adorável do Cutiefly, Terrance sorriu e cumprimentou-os, depois perguntou sobre sua situação recente. Naquele momento, Terrance usou sua habilidade especial para estabelecer telepatia com o Cutiefly. Depois que Terrance perguntou se eles estavam se adaptando bem a Oin, o pequeno Cutiefly começou imediatamente a piar e a discutir entre si. Por causa da marca de fada, tudo o que diziam era instantaneamente transmitido a Terrance. Está um pouco seco onde vocês vivem, e não há flores suficientes dentro do ginásio. Quando Terrance falou, todos os Cutiefly congelaram de uma vez, seus grandes olhos fofos encarando-o piscando. Vendo suas expressões de surpresa, Terrance riu. Se vocês tiverem algum problema, podem sempre vir me contar. Não se preocupem, depois de algum tempo, darei a todos vocês um lugar melhor para morar. Há muitos campos de flores lá. Tenho certeza de que vocês vão adorar. Na natureza, Cutiefly cresce coletando néctar e pólen. Naturalmente, lugares como campos de flores eram muito mais adequados para eles do que o jardim dos fundos do ginásio de Falarbor. Ao ouvir a promessa de Terrance, o Cutiefly começou imediatamente a esvoaçar alegremente. Irmão Terrance, você pode entender o que eles estão dizendo? Taiga perguntou com espanto após assistir à troca deles. Troy ao seu lado estava igualmente chocado. Afinal, fazia sentido para um treinador entender os sentimentos dos Pokémon que criará por um longo tempo. Mas Terrance e esses Cutiefly estavam se encontrando pela primeira vez. Para se tornar um treinador excelente, você deve entender os sentimentos do seu Pokémon. Isso é apenas o básico, Terrance disse com uma leve tosse. Ao ouvir isso, os olhos de Taiga e Troy brilharam imediatamente enquanto gravavam o ensinamento de Terrance em seus corações. Olhando para o grupo de Cutiefly, Terrance contou o número deles. Havia 16 no total, todos Cutiefly especiais que herdaram o movimento Passar o Bastão. Foi precisamente por causa deste movimento Passar o Bastão que criar esses Cutiefly tinha levado tanto tempo. Havia 16 Cutiefly no total, não muitos, mas também não poucos. Criá-los não era difícil, mas ainda exigia uma certa quantidade de tempo. Certo, irmão Terrance, ontem esses Cutiefly tentaram voar para fora do ginásio, mas pararam quase imediatamente. Pergunte a eles o que aconteceu, Taiga sugeriu, lembrando-se de repente do incidente estranho. Eles tentaram voar para fora? Terrance fez uma pausa. Em vez de perguntar ao Cutiefly imediatamente, ele começou a deduzir a razão. Comparado aos Pokémon nativos de Oin, as habilidades especiais do Cutiefly são mais semelhantes às de Haltz. Talvez eles tenham sido atraídos por flutuações na aura vindo de fora. Vendo o Cutiefly acenar repetidamente, Terrance sorriu. Com certeza, esse era o caso. Cutiefly pode sentir as auras de humanos, Pokémon, plantas e outros seres vivos. Eles procuram flores usando a cor e o brilho da aura para coletar néctar e pólen. Em círculos acadêmicos, há também uma teoria de que quando as emoções dentro de um ser vivo atingem um extremo intenso, a aura produzida é muito semelhante à de uma flor desabrochando com força total. Por causa disso, Cutiefly se aproximará de pessoas ou Pokémon sentindo grande alegria ou grande tristeza. A reação deles foi provavelmente causada por aquela aura. Depois que Terrance explicou isso a Taiga e Troy, os dois acenaram repetidamente. Bem então, já que finalmente voltei para casa, vamos deixar todos saírem. Um momento depois, Terrance pegou as Pokébolas que carregava e liberou Altaria e os outros. Troy, deixe seu Beedrill conhecer os Pokémon do ginásio também. Ok. Ouvindo Terrance, Troy rapidamente liberou seu Beedrill também. No jardim dos fundos do ginásio de Falarbor, com a adição dos Pokémon de Terrance e do Beedrill de Troy, o lugar tornou-se instantaneamente animado. Enquanto isso, na região de Canto, na sede da equipe Rocket, a expressão de Giovanni escureceu enquanto ele olhava para o relatório que seus subordinados tinham coletado. Usando informações sobre a lua de gelo incomum e a luz de fada, a equipe Rocket tinha até ativado seus agentes infiltrados dentro da liga. Muito rapidamente,
Rapidamente, eles tinham descoberto informações detalhadas sobre o indivíduo-chave que tinha interrompido a operação da Ilha Prisão. Então foi aquele garoto. Quando a aura do totem apareceu pela primeira vez, a equipe Rocket já tinha notado Terrance. Mas porque estavam em um estágio crítico no desenvolvimento de Mewtwo na época, eles não lhe tinham dado muita atenção adicional. Agora que Terrance tinha entrado mais uma vez na visão de Giovanni, Giovanni só precisou pensar por um momento antes de falar. Então ele é o aprendiz de Vitor, o líder de ginásio. Não é de admirar que ele tenha se envolvido. A secretária de Giovanni Matori ficou surpresa. Então, chefe Giovanni, deveríamos. Não precisa. Giovanni balançou a cabeça, então seus olhos piscaram. Com a habilidade que ele mostrou na Ilha Prisão, a Liga certamente já o notou. Para um treinador como aquele, a Liga definitivamente não ficará satisfeita em deixá-lo permanecer apenas como um líder de ginásio. O que você quer dizer? Líderes de ginásio como Blaine da Ilha Cinnabar, Prince da cidade de Mahogany, Norman da cidade de Petalburg, Juan da cidade de Sotopolis, Dryden da cidade de Opelucid, Olímpia da cidade de Anistar, e assim por diante, todos têm laços profundos com a Liga por causa de sua força individual excepcional. Mesmo que eles não estejam servindo como elite dos quatro, eles essencialmente só perderam o título. Terrance pode ainda não ter a influência que essas pessoas têm, mas o potencial que ele demonstrou sem dúvida faz com que ele valha o esforço da Liga para recrutar, disse Giovanni. Com o recente incidente da Ilha Prisão, a equipe Rocket não pode se dar ao luxo de chamar muita atenção. Caso contrário, nossos parceiros ficarão incomodados. Então, este Terrance, quero entrar em contato com ele primeiro, depois decidir o que fazer. Entrar em contato? Você está planejando recrutá-lo? Matori exclamou. Não, nem todo mundo precisa ser usado pela equipe Rocket, e nem todo mundo tem que se tornar um inimigo, Giovanni disse, batendo no apoio de braço de sua cadeira com o dedo. Matori pareceu entender. Então, como entramos em contato? Deixe-me pensar. Certo, lembro-me de que James, Jess e Miau não estão em nenhuma missão agora. Então deixaremos esses três cuidarem disso por enquanto, Giovanni disse após pensar um pouco. Aqueles três? Matori perguntou confusa. Ela tinha uma impressão muito ruim de James, Jess e Miau. Capítulo 773. Preparando-se para retornar a Kanto. Recentemente, o trio de James, Jess e Miau não apenas destruiu o enorme parque de diversões Pokémon, uma das fontes de renda da equipe Rocket, mas também destruiu o ginásio de Viridian, fazendo com que a equipe Rocket perdesse uma base legítima. Neste ponto, muitas pessoas dentro da equipe Rocket já estavam bastante insatisfeitas com esses três. O que foi chocante, no entanto, foi que o chefe Giovanni não os fatiou em 1000 pedaços. De fato, ele quase não os puniu. Eles são bastante incomuns. Você pode verificar seus registros de desempenho durante os exames. Se você olhar para a habilidade geral, até mesmo alguns dos principais executivos não podem se comparar a eles. Se eles não fossem tão estúpidos, teriam sido promovidos há muito tempo com base apenas em suas habilidades, Giovanni disse. Desta vez, considere uma chance para eles se redimirem. Sim, senhor. Matori respondeu. A decisão de Giovanni estava tomada, então Matori estava desamparada. Ela não conseguia entender por que o chefe Giovanni favorecia tanto aqueles três idiotas. Mesmo que suas habilidades fossem decentes, o talento do trio para causar problemas também era lendário. Matori suspeitava que se isso continuasse, o dano que o trio causava à equipe Rocket eventualmente alcançaria as perdas de todo esse incidente da Ilha Prisão. Claro, Giovanni também tinha uma relação de amor e ódio com o trio. Ele nunca tinha visto membros da equipe Rocket que pudessem montar um foguete funcional a partir de materiais de baixa qualidade em pouco tempo. Só isso tornava o trio mais valioso do que alguns executivos. Giovanni esperava sinceramente que esses três aprendessem e trabalhassem de forma confiável para ele, mas como eles tinham feito tantas coisas tolas ultimamente, ele não se atrevia a confiar a eles nada importante agora. Por enquanto, ele só podia dar a eles algumas missões de baixo impacto para praticar. Neste momento, James, Jess e Miau já tinham seguido Ash de volta para a cidade de Palette. Naquele dia, o trio recebeu uma ordem especial da sede. Assim que a viram, tremeram de excitação e aceitaram ansiosamente a videochamada. Chefe Giovanni buuou, senti tanto sua falta. Vendo a pessoa no vídeo, Miau saltou na tela. Idiota, você está bloqueando a câmera. Giovanni disparou irritado do outro lado. Bastardo, saia do caminho. Jess agarrou o rabo de Miau, girou algumas vezes e arremessou-o para longe. Chefe Giovanni, você tem alguma ordem para nós? James encarou a tela com excitação, como se pudesse ver Giovanni atribuindo-lhes alguma missão importante. E depois disso eles exibiriam suas habilidades, completariam a missão, ganhariam a confiança de Giovanni, seriam promovidos, fariam fortuna e alcançariam o auge de suas vidas. Que sentimento maravilhoso. Dadas todas as coisas tolas que vocês fizeram ultimamente, aqui está sua chance de se redimirem. Vocês devem ter sucesso, falha não é uma opção, Giovanni disse severamente. Sim, garantimos que completaremos a missão. James, Jess e Miau, que tinham corrido de volta, responderam solenemente e em uníssono. Bom, estou ansioso para ver o que vocês podem fazer. Não me decepcionem. Matori enviará os detalhes da missão em breve, Giovanni assentiu. Miau queria dizer mais, mas a tela escureceu de repente e a chamada terminou. Miau ficou desanimado imediatamente. Matori? Ao mesmo tempo, Jess congelou, rangendo os dentes. Por que é aquela maldita mulher de novo? Tudo bem, parem de reclamar, vocês dois. Olhem, a nova missão chegou. James disse excitado. Fazia muito tempo desde que tinham tido uma missão da sede. Ultimamente, eles tinham agido por conta própria, mas não conseguiam nem capturar Pikachu, então estavam entediados. Ao ouvir James, Jess e Miau se aglomeraram rapidamente novamente, perguntando ansiosamente sobre a nova missão. James examinou com cuidado. Parece que é uma missão de várias etapas. Por enquanto, estamos apenas no estágio 1. Precisamos entrar em contato com alguém e ganhar sua confiança. Quem é? Miau perguntou, confuso. Que tipo de missão estranha era aquela desta vez? Enquanto olhava, James soltou um grito alto de repente, assustando Jess ao seu lado. Bastardo, por que você está gritando de repente? A testa de Jess se franziu em irritação, e ela balançou o punho, batendo na cabeça de James.
Ah é? Não se apresse, apenas dê uma olhada a vocês mesmos, James disse com uma expressão confusa. Como eles poderiam não reconhecer a pessoa na foto anexada à missão? Afinal, Terrance já tinha salvado eles antes em Acapulco. Quanto àquele encontro na nova ilha, como meu tio tinha apagado as memórias do trio, eles não se lembravam mais disso. Então sua impressão de Terrance ainda estava presa na época de Acapulco. Aquele treinador que congelou o mar inteiro, Miau estremeceu de repente. Embora ele fosse seu salvador, lembrar-se do poder do outro ainda era aterrorizante. James hesitou por um momento, sem saber por que o chefe Giovanni queria que eles entrassem em contato com Terrance. Por um momento ele se viu hesitando. Ei James, você conhece esse cara chamado Terrance, certo? Isso não significa que esta missão será um pedaço de bolo para nós? Jesse bateu de repente no ombro de James, rindo excitada. Bem, James gaguejou, coçando a cabeça em frustração. Mas logo James se decidiu. Se fosse apenas uma missão de contato simples, ele poderia realizá-la. Mas se isso ferisse Terrance, então mesmo que significasse não ser promovido ou ficar rico por enquanto, ele sabotaria secretamente a missão. E assim com James, Jesse e Miau cada um abrigando seus próprios pensamentos, eles começaram a investigar informações sobre Terrance por seus próprios motivos. Região de Owen, cidade de Falarbor. Já se passaram 2 dias desde que Terrance voltou para cá. Depois que Altaria voltou para o ginásio de Falarbor, deu ao Cutiefre um banho de aura de fada, o que aumentou muito sua força geral. Eles não apenas aprenderam os movimentos beijo drenante e clarão deslumbrante, mas também aumentou o poder do movimento vento encantado que eles tinham dominado inicialmente. Com algum tempo livre, Terrance pensou imediatamente no projeto Chama da Vida. Já tinha sido adiado por tempo suficiente. Era hora de seguir em frente. Após pensar um pouco, Terrance ligou para o laboratório do professor Carvalho para perguntar se Ash estava lá. Ash, que mau momento, eles estão me ajudando com algo agora. Acho que estão a caminho do Arquipélago Laranja, disse o professor Carvalho do outro lado. Então Ash já foi para o Arquipélago Laranja. Terrance bateu na testa desamparado. Ash realmente não conseguia ficar parado nem por um momento. A conferência do Planalto Índigo tinha acabado há apenas 2 dias. Tudo bem, professor Carvalho, eu entendo. Obrigado, Terrance assentiu. Após algumas palavras educadas, a chamada terminou e Terrance mergulhou em pensamentos profundos. Como Ash e os outros já tinham partido para o Arquipélago Laranja, eles não voltariam para a cidade de Palete tão cedo. Terrance lembrou que Ash queria desafiar a Liga Laranja. Nesse caso, ele decidiu que voltaria para Canto por enquanto. Além de convidar Ash e Pikachu para participarem do projeto de fusão da Esfera Luminosa e abrir caminho para praticar a Chama da Vida. Ele também planejava consultar o mestre Bruno sobre métodos de treinamento em artes marciais. Terrance não tinha esquecido essa aposta, mas estava um pouco ansioso. Na época, ele tinha esquecido de perguntar se praticar artes marciais o transformaria em um gigante musculoso como o mestre Bruno. Se isso estivesse garantido para acontecer, Terrance preferiria não praticá-las. Além disso, o grande festival na região de Canto seria realizado em 2 meses, e Terrance também estava planejando participar. Afinal, coletar 5 fitas não poderia ser desperdiçado. Se ele não comparecesse ao grande festival e ganhasse outra honra, seria um desperdício de seus distintivos. Capítulo 774. O limite da lua de gelo. No dia seguinte, antes de partir, Terrance foi primeiro para o Monte Chimney. Altaria tinha voado para lá ontem e ainda não tinha voltado. Terrance sabia que tinha ido visitar sua mãe. Esta manhã, depois de se comunicar com Altaria através da marca de fada, Terrance disse a ela para não voltar correndo, já que ele estava planejando ir para lá também. Após fazer alguns preparativos, Terrance partiu em direção ao cume do Monte Chimney com 16 Cutiefre. Não era nada importante. Terrance simplesmente planejava realizar um experimento no cume do Monte Chimney, para testar os limites da lua de gelo. A lua de gelo especial, criada por Ninetales usando a habilidade alerta de neve, psicossoma e a técnica secreta do clima nevado, possuía a habilidade de absorver e refletir luz. Esta habilidade poderia ajudar Ninetales a usar 5 movimentos: raio aurora, raio de gelo, explosão lunar, clarão deslumbrante e véu aurora, tornando-a extremamente valiosa em batalhas reais. Claro, a lua de gelo era apenas uma forma particular, desenvolvida principalmente para aumentar o poder do movimento explosão lunar. Se Ninetales quisesse, também poderia formar espelhos de gelo para refletir movimentos do tipo luz. No entanto, em batalhas em grupo, a forma lua de gelo era mais adequada como portadora. A lua de gelo especial criada por Ninetales, combinada com a aura de fada da Mega Altaria, poderia fortalecer efetivamente as habilidades da lua de gelo e modular a energia de fada, permitindo que a lua de gelo absorvesse movimentos de clarão deslumbrante e explosão lunar de diferentes Pokémon. No momento, o que Terrance queria testar eram os limites do que a lua de gelo poderia suportar. Em outras palavras, ele queria descobrir quanta energia de fada a lua de gelo de Ninetales poderia conter. Foi por isso que Terrance trouxe todos os 16 Cutiefre. Fiquem perto de mim, Terrance disse ao grupo de Cutiefre enquanto subiam um Monte Chimney. Tep, tep, caminhando sobre cascalho e ao longo da trilha robusta da montanha, Terrance riu. Tal trilha de montanha perigosa já era brincadeira de criança para ele subir. Depois de liderar o Cutiefre por um tempo, Terrance alcançou o topo da montanha onde uma névoa fraca já tinha começado a aparecer. A névoa não era espessa, então não obscurecia a visão para humanos ou Pokémon. Ao chegar ao cume, Terrance diminuiu deliberadamente o passo e chamou Altaria em sua mente. Após um momento, um grito suave soou das profundezas da névoa. Altaria! Terrance chamou, e Altaria voou rapidamente. Quando o Cutiefre viu Altaria, eles se aglomeraram imediatamente em torno dela, ainda mais animados do que quando viram Terrance.
Se a marca de fada simplesmente fazia o Cutiefly gostar e ficar mais perto de Terrance, então a aura de fada da altaria era para o Cutiefly tão irresistível quanto uma droga. Vendo isso, Terrance bagunçou seu cabelo. Sem opção melhor, ele tirou obedientemente as pokebolas de sua cintura e liberou Carbin, Kirlia e Ninetales. Junto com a altaria e os 16 Cutiefly, havia um total de 20 Pokémon do tipo fada. Depois de se comunicar rapidamente com esses Pokémon e explicar as precauções a seguir posteriormente em detalhes, Terrance também chamou a Pokédex Rotom, que voou imediatamente de sua mochila, esfregando as mãos, claramente ansiosa e pronta para um grande evento. Para calcular os limites da lua de gelo, Terrance ainda tinha que contar com o poder computacional da Pokédex Rotom. Você poderia dizer que a Pokédex Rotom já tinha sido modificada por Terrance em um computador em miniatura, e suas funções eram extremamente poderosas. Depois de encontrar um local adequado, Terrance e os Pokémon estavam prontos, mas naquele momento, outra figura voou das profundezas do Monte Chimney. Ao ver esta figura, Terrance olhou para a altaria. Era de fato a altaria Totem do Monte Chimney, mãe de altaria. Terrance não lhe deu muita atenção. Bom dia, altaria. Gostaria de assistir a uma performance especial em um momento? Depois de gritar uma saudação para a altaria do Monte Chimney, Terrance estendeu seu convite e explicou o que estava prestes a acontecer. Para sua surpresa, a mãe de altaria parecia muito interessada e até queria participar e tentar ela mesma. Com um sorriso leve, Terrance assentiu e fez seu filho explicar as precauções em detalhes. Com a mãe de altaria adicionada, isso faz 21 Pokémon capazes de usar movimentos do tipo fada. Terrance pensou consigo mesmo. Isso estava ótimo. Depois de dar mais uma rodada de instruções, Terrance olhou para os Pokémon e finalmente falou. Vamos começar. Ao comando de Terrance, os olhos azuis profundos de Ninetales começaram a brilhar, e um calafrio varreu o ar. No céu, flocos de neve começaram a cair lentamente. Então, seguindo as correntes de ar em mudança, o gelo e a neve se juntaram no ar, condensando-se em uma massa. Em meio a neve e gelo rodopiantes, a lua de gelo gigante começou rapidamente a tomar forma. Em seguida, Ninetales usou Psicossoma para esculpir a lua de gelo gigante. Quase instantaneamente, a lua de gelo começou a emitir um brilho cristalino, deslumbrantemente brilhante. Agora é a hora. Aproveitando o momento certo, Terrance lembrou aos Pokémon e a Pokédex Rotom. No instante seguinte, a altaria, já tendo completado a Mega Evolução, foi a primeira a agir. Aprimorada pela aura de fada, ela desencadeou a explosão lunar e clarão deslumbrante. Imediatamente, o brilho desses movimentos foi engolido pela lua de gelo. Depois disso, Kirlia, Carbin, Ninetales e a altaria do Monte Chimney usaram a explosão lunar e clarão deslumbrante, derramando todo o seu brilho de fada na lua de gelo gigante. Muito rapidamente, porque estava absorvendo a energia de fada de tantos Pokémon, a lua de gelo começou a parecer ainda mais de outro mundo. No entanto, através dos sentidos de Ninetales, Terrance podia dizer claramente que a lua de gelo ainda não tinha atingido seu limite. Olhando para a lua de gelo no céu, os olhos de Terrance brilharam enquanto ele chamava o Cutiefly. Esses pequenos Pokémon usaram clarão deslumbrante por sua vez. Embora sua força individual ainda fosse fraca com o impulso da aura de fada, cada clarão deslumbrante carregava um poder considerável. Embora os Cutiefly fossem fracos, o impulso da aura de fada tornou o efeito ainda mais notável. Um após o outro, todos os 16 Cutiefly desencadearam um clarão deslumbrante. Ao mesmo tempo, a lua de gelo gigante começou a passar por mudanças ainda mais surpreendentes. A lua de gelo, originalmente prateada, estava agora gradualmente tingida com uma cor rosa rica, o tom da energia de fada. Uma lua de sangue? Terrance balançou a cabeça. Isso claramente não era um fenômeno natural da lua, mas um resultado da lua de gelo conter muita energia de fada. Embora a lua de gelo fosse uma excelente portadora para a energia de fada, à medida que a energia de fada aumentava drasticamente, a lua de gelo estava à beira de ser dominada por ela. Você poderia dizer que se isso continuasse, a lua de gelo se tornaria uma lua de fada, pronta para explodir a qualquer momento. Neste ponto, a lua de gelo continha uma quantidade aterrorizante de poder. Se isso seria liberado na forma de uma luz de fada dispersa, ou como um único ataque destrutivo, dependeria de como a altaria e Ninetales escolheriam usá-la a seguir. Capítulo 775. Sem título. Claro, simplesmente destruir a lua de gelo, deixando essa massa de energia imensa colidir, é por si só um método de ataque extremamente aterrorizante. Mas a eficiência seria muito baixa, e não corresponderia ao senso estético de Terrance. Olhando para a lua de gelo, Terrance sentiu-se satisfeito em seu coração e falou em voz alta, isso é o suficiente. Neste ponto, a lua de gelo já estava perto de seu limite. Se eles continuassem, a lua de gelo provavelmente não seria capaz de aguentar e explodiria, e nesse momento, poderia achatar o cume do Monte Chimney. Essa era definitivamente uma cena que Terrance não queria ver. Se o cume do Monte Chimney fosse reduzido a pó, mesmo que a mãe de altaria não viesse atrás dele por isso, ele ainda se sentiria culpado. Rotom Pokédex, você terminou os cálculos? Depois de um tempo, Terrance começou a perguntar sobre a questão principal. Lá, a Rotom Pokédex ainda estava calculando freneticamente, mas parecia que o resultado estava pronto. Ao ouvir a pergunta, ela voou imediatamente, exibindo uma densa e complicada matriz de números. Estas eram todas fórmulas especiais, conhecimento derivado de um campo único ao mundo Pokémon, que depende da existência dessas criaturas maravilhosas. Olhando atentamente, Terrance franziu a testa. Embora a lua de gelo pudesse suportar enormes quantidades de energia de fada, 10 vezes, até dezenas de vezes sua própria energia, ainda havia grandes limitações. Não havia dúvida de que a lua de gelo era a melhor portadora para o brilho mágico, mas à medida que mais e mais energia de fada era despejada, Terrance preocupava-se que a lua de gelo não fosse capaz de se sustentar. A estabilidade da lua de gelo dependia da força de seu criador, Ninetales. No entanto, quanto mais forte Ninetales se tornava, mais difícil era progredir ainda mais.
Embora atingir o nível da Elite 4 não fosse difícil, mesmo assim, não conseguia acompanhar a velocidade com que o exército de fadas estava se expandindo. Apenas adicionar esta altaria do Monte Chimney e os 16 Cutiefly não treinados já tinha empurrado a lua de gelo para perto de seu limite. Quando Kirlia evoluir ou Carbin se transformar, mesmo que Ninetali se torne mais forte, a lua de gelo seria capaz de resistir a um movimento ainda mais poderoso? Sem mencionar que o exército de fadas poderia se expandir ainda mais no futuro. Percebendo isso, Terrance, que tinha acabado de ficar encantado por a lua de gelo poder conter tanta energia, começou a se preocupar novamente. O que devo fazer? Perdido em pensamentos, Terrance simplesmente jogou-se no chão, apoiou a cabeça e começou a ponderar ainda mais. Mas graças à experiência de Terrance em batalhar contra muitos especialistas, uma solução logo veio à mente. Uma solução um tanto quanto fraca. Como uma lua de gelo não é suficiente, basta fazer 2. Se pudesse haver um mito sobre 10 sóis na Terra, então Terrance poderia fazer 10 luas. Até lá, se um oponente quisesse atacar, provavelmente nem saberia qual delas visar. Quanto a se futuras batalhas dariam origem a histórias como Giovanni abate a lua ou Steven abate a lua, isso não era algo com que Terrance precisasse se preocupar. Ninetales, faça outra lua de gelo. No entanto, assim que as palavras saíram de sua boca, Terrance deu um tapa na própria testa com arrependimento. Essa ideia impensada não funcionaria e, com certeza, Ninetales rapidamente transmitiu uma sensação de constrangimento. O controle de energia de Ninetales ainda não tinha atingido esse nível de maestria. Se neste momento Ninetales não tivesse que dividir seu foco para controlar a energia de fada maciça dentro da lua de gelo atual, talvez pudesse atender ao pedido de Terrance. Mas agora a lua de gelo que ele estava controlando era tão perigosa quanto uma bomba nuclear. Ninetales simplesmente não podia se dar ao luxo de se distrair. A mensagem de Ninetales fez Terrance dar de ombros sem jeito. Bem, era verdade. Ninetales não era exatamente famoso por suas habilidades computacionais. Mesmo sendo muito inteligente, apenas manter seu estado atual já era extremamente impressionante. Da mesma forma, fazer Ninetales continuar criando mais espelhos de gelo também não funcionaria. Com esse pensamento, Terrance esfregou a cabeça e teve uma nova ideia. Já que Ninetales não podia fazer isso, ele deixaria outros Pokémon lidarem com isso. Depois de pensar bem, os olhos de Terrance brilharam. Ele pegou a Pokébola de Casfor novamente, liberou Casfor e disse: Casfor, estou contando com você. Comece criando espelhos de gelo. Kirlia, use seu poder psíquico para ajudar Casfor. Casfor, Kirlia. Os dois Pokémon assentiram e logo vários espelhos de gelo foram concluídos. Sob a lua de gelo, inúmeras camadas de espelhos de gelo flutuavam no ar em um arranjo irregular, criando uma visão espetacular. Graças à sua conexão mental, Ninetales e Altaria rapidamente captaram a intenção de Terrance e começaram a canalizar uma centelha de energia da lua de gelo. Voxash! Um feixe de luz de fada, condensado a partir de uma centelha de energia retirada da lua de gelo, disparou rapidamente para os espelhos de gelo. Aprimorada pela aura de fada e amplificada pelo reflexo da lua de gelo, a luz de fada era incrivelmente rápida. Para o deleite de Terrance, os espelhos de gelo fortaleceram ainda mais a luz de fada através de seu próprio reflexo, tornando-a ainda mais poderosa. Talvez, Terrance fez uma pausa em seus pensamentos. Talvez uma única lua de gelo fosse suficiente, apoiada por um grande número de espelhos de gelo. Embora os espelhos de gelo não pudessem impulsionar o brilho mágico tanto quanto a lua de gelo, eles eram pequenos em escala, fáceis de criar, simples de controlar e, ao utilizar suas propriedades reflexivas, podiam aumentar muito a flexibilidade da luz de fada. O princípio era montar um campo de espelhos de gelo e ajustar seus ângulos para que nenhum único feixe de luz de fada fosse desperdiçado, alcançando, finalmente, acerte onde quer que você aponte. Com esse pensamento, Terrance ficou radiante. Refletir feixes com espelhos de gelo era uma técnica especial de Blue, o candidato à Elite 4 de Kalos, mas claramente, a outra parte não tinha explorado tão profundamente quanto Terrance. Com base na habilidade do espelho de gelo, Terrance logo pensou em 2 outros movimentos, tela de luz e refletir. Usar tela de luz e refletir para ricochetear feixes era um movimento de assinatura da campeã de Kalos, Dianta. Esses treinadores de Kalos pareciam realmente gostar desse estilo de batalha. Depois de pensar um pouco, Terrance valorizou muito a aplicação prática dessas técnicas. Ambos tinham seus méritos, e a lua de gelo era algo que ele desenvolveu construindo sobre as técnicas deles. A seguir, vamos tentar tela de luz e refletir. Espelhos de gelo, tela de luz, refletir. Já que todos os 3 métodos podiam refletir a luz, certamente um funcionário é melhor. Terrance percebeu isso e decidiu continuar experimentando. Ele rapidamente ordenou que Casfor parasse de produzir espelhos de gelo e deixou Kirlia usar os movimentos ela mesma. Primeiro tela de luz, depois refletir. No momento com a lua de gelo em seu limite, Terrance realmente queria criar mais portadores. Espelhos de gelo, tela de luz e refletir eram todos ótimos portadores reflexivos. Mas em qual ele deveria focar para desenvolver seu próprio domínio de fada dependeria de qual apresenta-se o melhor desempenho nesses experimentos. Para Kirlia, controlar tela de luz e refletir era moleza. Observando Kirlia começar a criar novos portadores após os espelhos de gelo, tanto Terrance quanto a Rotom Pokédex ficaram cheios de expectativa. Usando a energia massiva ainda armazenada na lua de gelo, Terrance fez com que Kirlia usasse sucessivamente tela de luz e refletir para absorver e refletir a luz de fada. Finalmente, ele os comparou aos espelhos de gelo, e os resultados calculados foram exatamente como Terrance esperava. Os 3 diferentes tipos de movimentos baseados em diferentes princípios, cada um absorveu e refletiu a luz de fada à sua própria maneira. Capítulo 776. Domínio de fada, espelhos de gelo de cristal. Em termos de valor prático em batalha, a ordem do maior para o menor é: tela de luz é melhor que espelho de gelo, que é melhor que refletir.
parece que posso tentar moldar o domínio do meu exército de fadas com a lua de gelo e tela de luz. Naquele momento, Terrance imaginou uma cena em sua mente, um lugar cercado por aura de fada, envolvido por uma tela de luz, criando um vasto e único espaço. Dentro deste espaço, uma lua de gelo pairava no céu. Dentro deste domínio, o exército de fadas de Terrance era invencível, varrendo todos os oponentes. Onde quer que Terrance apontasse, um feixe de luz de fada dispararia, deslumbrantemente belo. Além disso, como a luz de fada estava agora dotada de flexibilidade, ela não poderia apenas atacar, mas também defender e interromper o inimigo. Em suma, era extremamente poderosa. Nada mal, nada mal. Enquanto Terrance estava imaginando um domínio de fada formado por tela de luz e lua de gelo, uma dor repentina no dedo do pé o trouxe de volta à realidade. Carbin tinha colidido repentinamente com ele, aparentemente para lembrar Terrance de sua própria presença. É verdade, Carbin também pode usar tela de luz, e seu talento em usar tela de luz supera até mesmo Kirlia. Com esse pensamento, Terrance estava prestes a pedir ajuda a Carbin, mas o pequeno companheiro balançou a cabeça vigorosamente de repente e liberou um movimento especial. Olhando para esse movimento, que não era muito diferente em forma da tela de luz ou refletir, Terrance ficou momentaneamente atordoado. Capa mágica? Você quer dizer que poderíamos tentar ressalto mágico também? Terrance ficou surpreso após uma breve pausa, como ele não tinha pensado nisso. Carbin tinha pensado em um movimento que Terrance não tinha considerado. Capa mágica. Capa mágica é um movimento especial que anula certos movimentos de status direcionados ao usuário e os reflete de volta para o oponente. Este movimento também pode assumir a forma de um espelho. Ressalto mágico é outro nome para capa mágica. É apenas que capa mágica é um movimento, enquanto ressalto mágico é uma habilidade. Existe uma distinção, mas a diferença não é tão grande. O lembrete de Carbin fez Terrance pausar por um momento antes de elogiá-lo rapidamente. E se o ressalto mágico fosse usado como portador para a luz de fada? Qual seria o efeito? Diante do ansioso Carbin, Terrance assentiu, concedendo-lhe uma chance de se exibir. No momento seguinte, Carbin condensou o movimento capa mágica, moldando-o em ressalto mágico. Terrance instruiu rapidamente Altaria e Ninetales, e os dois liberaram uma luz de fada da mesma escala de antes. No instante seguinte, a luz de fada entrou no ressalto mágico, e Carbin então controlou o ressalto mágico, refletindo o feixe para fora. Vendo a luz de fada ricochetear instantaneamente, Terrance franziu a testa. Julgando apenas pelo olho, ele não podia dizer muito, então perguntou a Rotom Pokédex. Como está? Com expectativa, Terrance perguntou, mas ver a Rotom Pokédex calculando freneticamente deixou-o momentaneamente atordoado. Com base nos cálculos de eficiência de absorção e eficiência de reflexão, se o valor real de combate do refletir for 1, então o espelho de gelo é 1.2. A tela de luz é 1.3, e este ressalto mágico já pode ser considerado 1.5, roto. Quando os cálculos foram concluídos, a Rotom Pokédex exclamou em choque. Além disso, em termos de eficiência de absorção e reflexão, o ressalto mágico é mais perfeito do que qualquer um dos portadores mencionados acima. É este? É este? Terrance conferiu 2 vezes, e ao obter a confirmação da Rotom Pokédex, ele abriu um sorriso radiante. A eficiência de absorção e reflexão da energia de fada pelo ressalto mágico criado a partir da capa mágica estava muito além das expectativas de Terrance. Diante deste resultado, Terrance não pôde deixar de rir e quase quis pegar Carbin e beijá-lo algumas vezes. Ressalto mágico e lua de gelo, hein? Interessante. Rotom Pokédex, vamos experimentar e ver se conseguimos criar um domínio de fada que seja adequado para uso em batalha real, Terrance sugeriu, já que essa ideia estava em sua mente desde agora há pouco. Agora que ele tinha descoberto os efeitos poderosos do ressalto mágico, Terrance esperava por isso ainda mais. Parece bem interessante, Roto. A Rotom Pokédex disse empolgada após ponderar por um momento. Com base na lua de gelo e no ressalto mágico, a Rotom Pokédex construiu rapidamente um modelo para um domínio. No entanto, este modelo ainda precisaria de Terrance e os outros para aperfeiçoá-lo através de prática repetida e batalhas reais no futuro. Tendo decidido o conceito do domínio de fada, Terrance não apenas ansiava por ele, mas também explicou a ideia aos seus Pokémon. Ao mesmo tempo, a lua de gelo, que não tinha mais utilidade, foi dispersada por Ninetales, e a luz de fada dentro dela disparou direto para o céu, transformando-se em um pilar de luz deslumbrante que perfurou as nuvens acima. A luz da destruição permaneceu no topo do Monte Chimney por 1 hora inteira antes de desaparecer lentamente. Depois de ficar no Monte Chimney por mais um tempo, Terrance e seus Pokémon finalmente, embora relutantemente, retornaram para a cidade de Falarbor. No entanto, apenas aquela hora de discussão sobre o domínio de fada deixou Terrance e seus Pokémon altamente entusiasmados com a ideia. O que mais envergonhou Terrance foi que a mãe de Altaria realmente queria participar do processo de construção do domínio de fada também. Terrance não tinha certeza se a mãe de Altaria tinha se apaixonado pela aura de fada de Altaria, ou se estava genuinamente interessada no domínio de fada, mas, uma dupla de mãe e filha lutando juntas? Embora Terrance achasse um pouco estranho, ele também estava bastante ansioso por isso. A mãe de Altaria não era desleixada, como a chefe do Monte Chimney, sua força de combate era absolutamente formidável, e treinadores comuns teriam dificuldade em lidar com ela. Deste ponto de vista, Terrance não poderia perder. Além disso, todos os movimentos do tipo fada de sua Altaria foram ensinados por ela, afinal. Como uma Altaria autodidata que dominou movimentos do tipo fada, o talento e a força da mãe de Altaria no tipo fada definitivamente não eram fracos. Se seu poder e talento fossem insuficientes, o mestre Vitor não teria colocado os olhos nela em primeiro lugar. Havia algo um pouco estranho na situação, e Terrance não conseguia colocar em palavras, talvez o estranhamento fosse devido às identidades deles? Mas considerando que isso daria a Altaria e sua mãe mais tempo para se reunirem, Terrance estava mais do que feliz em ver isso. Se os Pokémon estavam felizes, então ele também estava. E assim, após várias rodadas de discussão, o Monte Chimney tornou-se a base principal de Terrance para treinamento futuro. Por muito tempo, Terrance planejou permanecer no Monte Chimney, continuando a refinar e aperfeiçoar o domínio de fada. Mas antes disso, Terrance finalmente tinha que ir para Canto. Sentindo seu exército de fadas crescendo cada vez mais forte,
Terrance estava agora impaciente para concluir o projeto Chama da Vida para lidar com o inimigo natural do tipo Fada, Pokémon do tipo Aço. Terrance acabou de terminar seu treinamento? Assim que entrou na cidade de Falarbor, uma velha senhora acenou com um sorriso e olhou para Terrance e o Cutiefly atrás dele. Sim. Terrance respondeu com um sorriso, e então encontrou mais alguns residentes da cidade de Falarbor que o cumprimentaram. A essa altura, enquanto Terrance caminhava pela pequena cidade de Falarbor em direção ao ginásio de Falarbor, basicamente todos o cumprimentavam. Embora fosse uma coisa boa, toda vez que Terrance retornava para a cidade de Falarbor e caminhava até o ginásio de Falarbor, ele sempre acabava se sentindo emocionalmente exausto. Capítulo 777. O ressentimento é forte. Com um grupo de Cutiefly cansados a reboque, Terrance caminhou para dentro do ginásio e espreguiçou-se preguiçosamente. Embora seu corpo não estivesse realmente cansado, o ato de se espreguiçar era uma boa forma de autossugestão para ele e depois, Terrance sentiu-se imediatamente energizado. O que você está fazendo? Vendo Terrance e os Cutiefly retornarem de fora parecendo que tinham acabado de passar por uma batalha difícil, Kotoko, que tinha acabado de sair da sala da arena de batalha, revelou uma expressão suspeita. Ó, irmã Kotoko, nada demais. E você, o que está fazendo? Notando Kotoko emergindo da sala da arena de batalha sem um desafiante ao seu lado, Terrance perguntou curiosamente. Ó, é aquele aprendiz que você trouxe. Acabei de terminar de dar uma lição nele, Kotoko deu de ombros, apontando casualmente para trás sem virar a cabeça. Ele é bastante inteligente, mas um pouco instável. Às vezes, ele até parece um pouco tolo. Você vai se acostumar. No geral, ele é na verdade um novato muito decente, Terrance riu. Ele não poderia negar seu próprio julgamento. Então vou incomodá-lo um pouco, irmã Kotoko. Você o guiará por um tempo. Tenho que pegar um voo em breve. Você está planejando prepará-lo para ser o sucessor do ginásio? Kotoko perguntou de repente. Eu não sei. Depende de quanto ele crescer. Além disso, ele tem apenas 10 anos. É muito cedo para falar sobre isso. Mesmo que ele acabe apenas como um excelente aprendiz de ginásio, está tudo bem. Afinal, treinar aprendizes é algo que todo ginásio tem que passar. Troy, pense nele como um ponto de partida. Terrance disse isso casualmente. O que você disser? Certo, sobre aqueles campos de flores, Kotoko estava prestes a sair, mas de repente lembrou-se da questão dos campos de flores e perguntou. De qualquer forma, estarei contando com você. Já escrevi um plano detalhado. Vou te entregar daqui a pouco, Terrance disse com uma risada. Certo, é só isso por enquanto. Não, espere, tem mais uma coisa, Kotoko disse impotente, cobrindo a testa como se tivesse se tornado algum tipo de operária. Ou praticamente a secretária pessoal de Terrance. Agora que o bosque de Falarbor foi totalmente desenvolvido e o período experimental de alguns meses acabou, tudo está funcionando bem. Provavelmente não haverá problemas no futuro. Já que você se esforçou tanto, quando você planeja abrir oficialmente o bosque de Falarbor como uma área cênica? Em 2 meses. O dia antes do concurso de Falarbor. Até lá, um novo lote de Cutiefly deve ter chegado, e os campos de flores devem estar totalmente concluídos. Abriremos ambas as áreas cênicas ao mesmo tempo. Terrance decidiu. E antes disso deveríamos enviar convites. Convidar muitas pessoas para vir visitar e tornar o lugar animado. Comparado ao plano de desenvolvimento para o bosque de Falarbor, o plano para os campos de flores era muito mais fácil. Após mais 2 meses de refinamento, removendo algumas flores inadequadas e introduzindo novas combinações florais, ele deveria estar no caminho certo. E com o próximo e último lote de Cutiefly chegando, o plano de desenvolvimento para a cidade de Falarbor estaria essencialmente completo. Deixarei com você então, Kotoko assentiu, acenando com a mão. Estou indo para casa um pouco. Não perca seu voo. Não se preocupe, Terrance respondeu. Depois que Kotoko deixou o ginásio, Terrance foi até a entrada da sala da arena de batalha, onde ele viu Troy treinando com 2 Beedrill. Um era o próprio de Troy, e o outro era um Beedrill que o próprio Terrance tinha treinado por alguns meses no ginásio. Terrance não perturbou Troy, ele apenas observou por um tempo antes de sair para sua sala de estudos. Depois de cuidar de alguns assuntos restantes da cidade de Falarbor, ele começou a arrumar suas coisas, planejando partir para Canto. Antes de sair, Terrance também se despediu de todos na velha Casa Verde e deixou alguns de seus principais Pokémon para trás. Então ele foi direto para o aeroporto. Desta vez, Terrance trouxe 5 Pokémon, Altaria, Carbin, Ninetales, Kirlia e Pupitar. Quanto a Beltifly, Nismagius, Galad, Arcanine e Casfor, Terrance os deixou para trás na cidade de Falarbor. Porque ele tinha frustrado os planos da equipe Rocket, Terrance ainda se sentia um pouco inquieto. Mesmo que Agatha estivesse convencida de que Giovanni não recorreria à vingança contra conhecidos de seus inimigos, nunca é demais ser cauteloso. Então Terrance deixou quase metade de sua equipe principal para trás. Quanto à sua própria segurança, com a força de Altaria superando a maioria dos Pokémon principais da Elite 4 e até mesmo seus ases, Terrance acreditava que podia cuidar de si mesmo. Afinal, a equipe Rocket não podia se dar ao luxo de agir de forma tão descarada. Um dia depois, Terrance chegou ao aeroporto de Canto e entrou em contato com o pesquisador Nero. Beep, beep, beep. Do outro lado, não havia nada além de silêncio. Depois de um longo tempo, uma figura semelhante a um zumbi finalmente apareceu na videochamada. Ei, vamos lá agora. Os olhos de Terrance tremeram. Quanto tempo tinha se passado e Nero já estava assim de novo? Então é o pesquisador Terrance. Ain, você deve estar ligando sobre a esfera de luz, certo? Haha, deixe-me dizer, Ain, tenho pesquisado isso há muito tempo, e até capturei alguns Pikachu com bom potencial, mas... Tudo bem, pesquisador Nero.
Acho que entendo o que você quer dizer. Não se desencoraje. Contratempos são normais na pesquisa, Terrance o confortou. Fico feliz que você entenda. Terrance balançou a cabeça impotente. Então ainda é porque esses Pikachu não conseguem suportar o estímulo intenso ao se fundirem com a esfera de luz, e acaba em fracasso? Isso mesmo. Os olhos do pesquisador Nero brilharam. Então, ultimamente, tenho estudado métodos de criação especiais para Pikachu, planejando criar o Pikachu mais forte começando do Pichu. De qualquer forma, estou determinado a alcançar uma fusão bem-sucedida pelo menos uma vez. Isso soa bem. A propósito, pesquisador Nero, posso trazer um Pikachu para tentar fundi-lo com a esfera de luz, então agradeceria sua ajuda na ocasião. Terrance foi ao ponto principal. Sem problemas, eu te prometi isso antes. Mas você realmente vai tentar? Nero perguntou, um pouco ressentido. Antes de mergulhar fundo na pesquisa, ele pensava que havia uma chance de uma fusão bem-sucedida. Mas quanto mais ele aprendia, mais percebia que, embora a esfera de luz seja uma combinação perfeita para o Pikachu, ela também coloca um fardo tremendo sobre ele. Mesmo o Pikachu que ele capturou recentemente com talento decente não conseguia se fundir com a esfera de luz. Será que o Pikachu de Terrance realmente conseguiria? Essa era a preocupação de Nero. Ele estava com medo de que Terrance viesse de tão longe e não tivesse nada para mostrar. Vamos tentar, Terrance disse firmemente, seus olhos brilhando. Os dois conversaram um pouco mais e depois desligaram. Mas não demorou muito, Terrance recebeu mensagens de repente. Olhando para elas, Terrance sentiu-se extremamente estranho. Eram de Jade e Lan. Agora que a situação do mestre Vitor tinha sido resolvida, Terrance tinha contatado o Sr. Luoker para dispensar os dois. Embora ele tivesse enviado mensagens para explicar, parecia que os dois ainda estavam bastante chateados com isso. Terrance já tinha descartado o número de comunicação que usava para contatá-los. No entanto, eles eram tão persistentes que de alguma forma conseguiram rastrear seu número pessoal, e estavam ligando novamente. Capítulo 778. Convidando Ash. O que devo fazer? Terrance limpou a garganta. Não seria correto ignorar, então ele não teve escolha a não ser atender a chamada. Como esperado, no momento em que atendeu, foi recebido com um grito de insatisfação do outro lado. Capitão, qual é o significado disso? Nós duas ainda não fizemos nada, porque a missão já acabou. Do outro lado, Lan parecia ofendida. A situação agora era como gastar dinheiro em um jogo, equipando-se e ficando animada para jogar, apenas para os servidores serem desligados de repente. Jade Joy e Lan Jane estavam de péssimo humor. Em suas mentes, a chamada missão difícil deveria ter sido muito mais complicada. Afinal, além de demonstrar suas habilidades básicas, elas sentiam que não tinham feito nada de fato, deixando-as com uma sensação de que foi tudo anticlimático. Para essas duas novatas de sangue quente da Polícia Internacional, essa sensação era difícil de suportar. Terrance só podia se sentir impotente diante de suas reclamações. Ele nunca tinha conhecido ninguém chateado por um trabalho ser fácil demais. Limpando a garganta novamente, ele só pôde explicar. Não, na verdade é o oposto. Vocês duas me ajudaram muito. Quanto à recompensa, Terrance já tinha transferido para a Polícia Internacional. Ele acreditava que as duas deveriam estar recebendo-a em breve, se já não tivessem recebido. Depois que Terrance terminou de falar, houve um momento de silêncio do outro lado, e então a voz de Lan soou novamente, mas ela foi rapidamente interrompida por Terrance. Tudo bem, eu entendo como vocês se sentem, mas para mim, vocês realmente me ajudaram muito. Mesmo que a missão não tenha sido exatamente como vocês imaginaram, honestamente estou muito grato a vocês. Se houver uma chance na próxima vez, espero que possamos trabalhar juntas novamente. Terrance coçou a cabeça. Mas assim que ele disse isso, o outro lado, seja porque elas tinham entendido ou por algum outro motivo, pareceu aceitar gradualmente a explicação de Terrance. Mas Terrance ainda sentia que algo estava errado. Será que ele acabou de ouvir aplausos do outro lado do telefone? Muito bem então, Capitão Terrance, se houver uma chance de trabalharmos juntos da próxima vez, você não pode se esquecer de nós duas. Definitivamente. Vendo que elas estavam satisfeitas, Terrance respirou aliviado. Quanto a se haveria outra chance de trabalharem juntos, Terrance não fazia ideia, mas era melhor concordar por enquanto. Com essa questão resolvida, Terrance foi ao centro Pokémon para deixar uma mensagem para Ash e os outros. Assim que chegassem a um determinado centro Pokémon, Terrance seria capaz de contatá-los. Terrance esperou no centro Pokémon por menos de um dia antes que Ash retornasse à ligação, o que significava que Ash e seu grupo já tinham chegado a um centro Pokémon em alguma ilha e recebido a mensagem de Terrance. Irmão Terrance? Recebendo a mensagem de Terrance, Ash ficou muito surpreso. Quando retornou à ligação, ele imediatamente compartilhou sua classificação na Conferência do Planalto Índigo com alegria. Sim, 8 melhores. Eu já sei, parabéns. Do seu lado do vídeo, Terrance riu de coração e então trouxe outro tópico. A propósito, Ash, você se lembra que eu disse uma vez que se você chegasse aos 8 melhores na Conferência do Planalto Índigo, eu te daria um presente especial? Um presente especial. Claro que me lembro. Ouvindo isso, Ash pausou para pensar por um momento, então seus olhos brilharam. Você definitivamente esqueceu. Só lembrou depois que eu te lembrei. Terrance pensou impotente consigo mesmo, mas em voz alta ele disse. Então, você quer saber qual é esse presente especial? Claro que quero. Ash ficou empolgado imediatamente. Uma esfera luminosa. É um tipo de item semelhante a uma conta. Você já ouviu falar dela? Terrance perguntou. Do outro lado, Ash ficou atordoado por um momento e virou-se para Michi e Brock em busca de ajuda. Esfera luminosa? Brock franziu a testa e balançou a cabeça. Eu também não sei. Michi pensou por um momento e disse. Vendo que seus dois companheiros também não sabiam, Ash coçou a cabeça e riu sem jeito. Irmão Terrance, o que é uma esfera luminosa? Antes disso, Ash, deixe-me te fazer uma pergunta. Seu Pikachu não quer evoluir, certo? Terrance não explicou o que era uma esfera luminosa imediatamente, mas em vez disso trouxe à tona a situação de Ash e Pikachu. Sim, Pikachu não quer evoluir, então eu quero que ele fique mais forte em sua forma atual. Ash assentiu.
Embora eu não negue que seja possível ficar mais forte sem evoluir, não há dúvida de que a evolução é um atalho para o poder, Terrance disse. Ouvindo isso, Ash, Brock e Mish não tiveram como refutar. Essa era apenas a realidade. Quase todo treinador concordava com essa ideia. Mesmo que houvesse exceções, não era o suficiente para provar o contrário. Mas logo, Terrance mudou a conversa. Você e Pikachu querem ficar mais fortes. Se você não evoluir, terá que se esforçar muito mais. O presente especial que quero te dar é uma maneira de Pikachu se tornar tão forte quanto sem evoluir. O impulso que dá a Pikachu não será nada menos do que usar uma pedra do trovão. Ash, Brock e Mish ficaram inicialmente confusos sobre aonde Terrance queria chegar, mas quando ele disse isso, eles finalmente entenderam, especialmente Ash, cujos olhos imediatamente brilharam. A esfera luminosa pode deixar Pikachu mais forte? Embora respeitasse as escolhas de seu Pokémon, no fundo, Ash ainda era um treinador que queria que seu Pokémon se tornasse mais forte e alcançasse alturas maiores. Sua decisão de procurar Bruno pelo segredo para ficar mais forte para obter bons resultados na Conferência do Planalto Índigo era uma prova clara da sede de Ash por mais poder. Agora que Terrance dizia que havia uma maneira de Pikachu ficar mais forte sem evoluir, como Ash poderia ficar parado? Irmão Terrance, é verdade? Ash perguntou animado novamente. Vendo Ash morder a isca, Terrance sorriu misteriosamente. Mais do que dizer que é uma maneira de ficar mais forte, é mais um desafio. Ash, você e Pikachu estão dispostos a aceitar um desafio? É muito difícil usar a esfera luminosa para deixar Pikachu mais forte. Claro, Pikachu e eu podemos completar qualquer desafio. Quando se tratava de desafios, Ash tinha uma confiança misteriosa. Muito bem, você está no Arquipélago Laranja agora, não está? Terrance perguntou. Sim, ainda estamos com a professora Ivy aqui e não saímos ainda, mas estamos planejando desafiar a Liga Laranja a seguir. Cidade de Pelter. Vou esperar por vocês na cidade de Pelter. Este processo de ficar mais forte requer a ajuda do pesquisador Nero na cidade de Pelter. Ele é um especialista em Pokémon do tipo elétrico. Se você e Pikachu puderem completar este desafio, tenho certeza de que conseguirão vencer a Liga Laranja facilmente, disse Terrance. Ir para a cidade de Pelter? Ash foi pego de surpresa e olhou para seus dois companheiros. Com o transporte desenvolvido de hoje, voltar para a cidade de Pelter não levaria nem 2 dias se eles se apressassem. Depois de consultar Brock e Mish, Ash rapidamente tomou sua decisão. Para deixar Pikachu mais forte sem evolução, Ash não queria perder essa oportunidade. Ok, irmão Terrance, vamos para a cidade de Pelter agora mesmo. Você tem que me esperar, Ash disse. Capítulo 779. Iniciando a fusão. Cidade de Pelter, dentro do laboratório onde o pesquisador Nero trabalhava. Terrance chegou aqui antes de Ash e seu grupo, mas não demorou muito para que Ash e os outros se apressassem também. Seguindo as coordenadas que Terrance forneceu, e com Brock, um nativo da cidade de Pelter, liderando o caminho, o trio de Ash encontrou rapidamente o laboratório. Este é o lugar. Brock checou o mapa, soltou um suspiro e então virou-se para Ash e Mish. O que estamos esperando? Vamos entrar. Ash correu para a frente, incapaz de esperar mais, e apertou a campainha. Ding-dong. Com o som da campainha, a porta logo se abriu. O pesquisador Nero, com cabelo afro bagunçado, mas parecendo energético, saiu com um sorriso. Vocês devem ser os convidados pelo pesquisador Terrance? Por favor, entrem. Depois de cumprimentar os três, o pesquisador Nero olhou para Brock entre eles e exclamou de repente. Você não é. Olá, sou Brock, o ex-líder de ginásio de Pelter, viajando atualmente com eles, Brock disse com um sorriso. Como líder de ginásio, ele costumava comparecer a muitos eventos da cidade de Pelter. Embora ele não fosse tão famoso na cidade de Pelter quanto Terrance era na cidade de Falarbor, ainda era bem normal que os moradores locais o achassem familiar. Então você é o líder de ginásio de Pelter. Isso explica tudo. O pesquisador Nero percebeu, dando um tapinha na própria testa e convidando-os calorosamente para entrar, completamente alheio ao fato de que um dos três também era a irmãzinha do ginásio de Cerulean. Dentro do laboratório, Terrance viu o grupo ser conduzido pelo pesquisador Nero e sorriu ao se aproximar para cumprimentá-los. Ash, Mish, Brock, vocês finalmente chegaram. Vendo Terrance, Ash ficou momentaneamente atordoado, mas rapidamente se lembrou da esfera luminosa e perguntou apressadamente. Irmão Terrance, quando o desafio que você mencionou vai começar? Criança, não tenha tanta pressa. Naquele momento, o pesquisador Nero trouxe um pouco de chá, sorrindo enquanto olhava para os três, especialmente para Ash. Ao ver Ash e o Pikachu em seu ombro, ele imediatamente soube que Ash era o principal participante deste experimento. Por sua experiência em pesquisar Pokémon do tipo elétrico, Nero pôde notar que o Pikachu de Ash tinha sido criado muito bem. No entanto, embora parecesse bem treinado, o pesquisador Nero ainda não sabia o que diferenciava este Pikachu de outros Pikachu, e ele não entendia de onde vinha a confiança de Terrance. Obrigado. Mish, Brock e Ash pegaram o chá e agradeceram. Depois de receberem o chá, os três sentaram-se para descansar um pouco. Depois, Terrance finalmente falou. Ash, antes de começarmos, quero te dizer algumas coisas para manter em mente. Ok, Ash assentiu. Pikachu, você deveria ouvir atentamente também, Terrance continuou. Pikachu assentiu também. A esfera luminosa é um item especial que encontrei por acaso na região de Kalos. Essencialmente, é uma conta cheia de um tipo único de eletricidade. Quanto a como ela torna um Pokémon mais forte, é diferente do processo de carga usual de Pokémon do tipo elétrico. Seu Pikachu pode ter experiência em energizar movimentos do tipo elétrico carregando, mas a esfera luminosa está em um nível totalmente diferente comparado a isso. Enquanto Terrance falava, Ash e Brock ouviam atentamente. A eletricidade especial dentro da esfera luminosa tem uma propriedade de fusão.
Ela pode se combinar com a energia do tipo elétrico de Pikachu para formar um novo tipo de energia do tipo elétrico. Esta nova energia tem uma função especial. Pode gerar um poder selvagem de relâmpago que estimula a vitalidade do corpo. Em outras palavras, se Pikachu dominar este poder de relâmpago, ele pode usar o relâmpago para estimular sua vitalidade e melhorar diretamente suas capacidades físicas em batalha. Este mecanismo de fortalecimento é muito mais abrangente do que simplesmente carregar, e o grau de melhoria é ainda maior. Terrance explicou as coisas em termos simples, então Pikachu, Brock, Misty e os outros entenderam o mecanismo. Quanto a Ash, vendo sua expressão confusa, Terrance não tinha certeza se ele entendeu ou não. Desde que signifique ficar mais forte, isso é tudo o que importa, Ash disse de repente. Muito bem, então explicarei por que isso é chamado de desafio. Durante o processo de fusão com a esfera luminosa, o poder selvagem de relâmpago que ela gera coloca uma carga pesada no corpo de Pikachu. Se Pikachu não conseguir controlar este poder de relâmpago, se sua força de vontade não for forte o suficiente, então a fusão falhará. Não se preocupe, Pikachu definitivamente consegue fazer isso. Ash levantou-se, cerrando os punhos com confiança. Mas no momento seguinte, Misty deu um soco nele. Senhor Terrance, por favor, ignore este idiota por enquanto. Posso perguntar, se a fusão falhar, Pikachu vai se machucar? Misty perguntou. Se as medidas de segurança forem minuciosas, nada de perigoso acontecerá. Terrance balançou a cabeça. Com isso, Terrance terminou todas as suas explicações. Pica-pi. Ao mesmo tempo, Pikachu olhou para Ash. Este par de treinador e Pokémon estava cheio de confiança. Mesmo que agora soubessem que o processo de fusão com a esfera luminosa seria muito difícil, nenhum dos dois mostrou qualquer sinal de preocupação. Bom espírito. Então, quando devemos começar? Perguntou o pesquisador Nero. Terrance olhou para Ash e Pikachu. Vendo suas expressões ansiosas, ele sorriu e disse, olhe para os dois, eles não podem esperar mais. Eu digo, vamos começar agora mesmo. Sim, podemos começar a qualquer momento. Ash disse. Assim que Ash confirmou que estavam prontos, Terrance e o pesquisador Nero discutiram mais alguns detalhes. Finalmente, Terrance disse, muito bem, vamos para o laboratório. Todos podem vir junto. No laboratório, todo o equipamento necessário para a fusão da esfera luminosa já tinha sido preparado. Terrance não apenas trouxe Ash e Pikachu, mas também convidou Brock e Misty para se juntarem. Isso é permitido? Brock perguntou. Está tudo bem, é apenas uma fusão simples. Não deve fazer muita diferença no sucesso ou fracasso. O pesquisador Nero já tinha experimentado muitas vezes, então ele os tranquilizou. Dentro do laboratório, Terrance pegou a esfera luminosa preparada e instruiu a Pokédex Rotom a gravar todos os dados. Para esta fusão, quer falhasse ou tivesse sucesso, a Pokédex Rotom tinha um papel importante, responsável por se conectar com o dispositivo de fusão. Para este processo, para garantir uma fusão bem-sucedida da esfera luminosa, o pesquisador Nero tinha criado um dispositivo complicado. Este instrumento poderia estabilizar o poder selvagem do relâmpago. Infelizmente, mesmo com isso, seu próprio Pikachu nunca conseguiu uma fusão bem-sucedida. O dispositivo parecia um forno enorme. Havia uma bandeja na parte inferior e dentro da caixa, havia algo como uma mão retrátil para prender as bochechas de Pikachu, usada para estabilizar o poder do relâmpago. Além disso, a bandeja tinha um slot rebaixado para fixar a esfera luminosa no lugar. Terrance podia notar que Nero tinha colocado muito pensamento nesta configuração, e agora que ele estava oferecendo generosamente para Ash e Pikachu usarem, Terrance estava profundamente grato. Pikachu, você está pronto? Terrance perguntou. Pikachu deu seu melhor. Ash abraçou Pikachu e o incentivou com todas as suas forças. Como não havia perigo, Ash naturalmente esperava que Pikachu pudesse dominar o poder da esfera luminosa. Pikachu cerrou os punhos e assentiu seriamente. Então, um por um, ele olhou para Ash, Misty, Brock, Terrance e o pesquisador Nero e finalmente, sob a orientação de Nero, entrou no dispositivo semelhante a um forno. Capítulo 780. Boom! Dentro do dispositivo que estabiliza o poder do relâmpago, Pikachu subiu suavemente na bandeja e começou a olhar ao redor. No entanto, o espaço totalmente escuro deixou Pikachu um pouco inquieto. Olhando para o pesquisador Nero que se aproximava lentamente, Pikachu perguntou cautelosamente, como se estivesse buscando segurança mais uma vez. Apenas relaxe por enquanto, está tudo bem no momento. A dor vem depois, o pesquisador Nero confortou Pikachu com base em sua experiência experimental passada, então fixou manualmente as extensões semelhantes a palmas em ambos os lados nas bochechas de Pikachu. Muito bem, seguro. Depois de verificar tudo, ele assentiu. Nesse momento, Terrance entregou a esfera luminosa. Pegando a esfera luminosa, o pesquisador Nero colocou gentilmente esta pequena conta cheia de energia elétrica na bandeja. É realmente seguro? Tenho um mau pressentimento sobre isso. Misty juntou as mãos nervosamente. Não se preocupe, tanto o pesquisador Nero quanto Terrance disseram que não haverá nenhum perigo. Brock disse a Misty, olhando para Ash, que estava na frente incentivando Pikachu. Olhe para o Ash, ele realmente acredita no Pikachu. Esperemos que sim. Misty respondeu impotente. Quando todos os preparativos foram concluídos, Terrance assentiu para a Pokédex Rotom. No momento seguinte, a Pokédex Rotom voou, conectou-se ao dispositivo e coletou os dados atuais. Devo dizer, pesquisador Terrance, sua Pokédex Rotom é verdadeiramente uma grande assistente. Como diabos você a modificou? Se eu tiver a chance, definitivamente quero tentar capturar um Rotom eu mesmo. Vendo as maravilhas da Pokédex Rotom, o pesquisador Nero exclamou em admiração mais uma vez. Como alguém que estudava Pokémon do tipo elétrico, ele nunca tinha imaginado que uma Pokédex pudesse se fundir com um Rotom. Esta era uma ideia genial. Terrance apenas sorriu. Sua Pokédex Rotom tinha sido um presente, e Nero sabia disso, o que o deixava ainda mais invejoso. Ele imaginou que uma vez que a esfera luminosa fosse completamente pesquisada, o pesquisador Nero provavelmente veria correndo para estudar o Rotom a seguir. Comparado a assistentes humanos, ter um ajudante que era uma fusão de Pokémon e equipamento eletrônico significava dados mais precisos, quer conduzindo experimentos ou comunicando-se com Pokémon. Pronto para começar.
Depois de um tempo, o pesquisador Nero respirou fundo e preparou-se para começar. Enquanto isso, os olhos de Terrance brilharam enquanto ele observava atentamente a Pokédex Rotom. Quando a energia elétrica na esfera luminosa se funde com a própria energia do relâmpago de Pikachu, ou quando a energia vital se funde com a energia do fogo, uma força particularmente selvagem é criada. Como controlar essa força selvagem sempre foi uma dor de cabeça para Terrance. Se ela não pudesse ser controlada, então seria impossível para Altaria fundir chamas comuns na chama da vida. Agora, Terrance esperava obter alguma percepção do processo de fusão da esfera luminosa. O papel principal da Pokédex Rotom era observar e gravar as mudanças de energia durante a fusão de Pikachu com a esfera luminosa. Assim que o pesquisador Nero ligou o dispositivo, Pikachu não precisou extrair o poder da esfera luminosa por conta própria. O dispositivo auxiliava automaticamente Pikachu na extração e fusão da energia elétrica. Mais tarde, o dispositivo poderia até suprimir o poder selvagem do relâmpago. Com esta configuração, o perigo durante a fusão seria minimizado. Como experimentos anteriores tinham resultado em seu próprio Pikachu ser ferido, o pesquisador Nero tinha colocado muito esforço no desenvolvimento deste dispositivo. Agora, com o dispositivo funcionando, a energia elétrica da esfera luminosa lentamente derramou-se, começando a rodopiar em torno de Pikachu. Pika. Sentindo a sensação de formigamento espalhando-se pelo seu corpo, Pikachu franziu a testa, percebendo que as coisas não eram tão simples. Com certeza, no momento seguinte, sob atração, a própria energia do relâmpago de Pikachu surgiu, entrelaçando-se com a energia elétrica e estimulando loucamente o corpo de Pikachu de fora para dentro. A energia elétrica varreu junto com a própria energia do relâmpago de Pikachu, invadindo rapidamente o corpo de Pikachu, fazendo Pikachu mostrar gradualmente uma expressão de dor. A expressão do pesquisador Nero não mudou, era sempre assim que começava. À medida que a energia elétrica invadia, o poder selvagem do relâmpago apenas crescia mais e mais forte. Por enquanto, essa dor não era nada. Qualquer Pokémon do tipo elétrico deveria ser capaz de suportá-la. Com certeza, após apenas um breve período de dor no início, Pikachu recuperou-se rapidamente. No entanto, logo percebeu que o poder do relâmpago dentro de seu corpo estava ficando cada vez mais violento à medida que o tempo passava. Essa sensação era estranha e diferente de todas as suas experiências anteriores de carga. Pikachu não ousou ser descuidado. Focou sua força de vontade, tentando recuperar o controle do poder do relâmpago dentro de seu corpo. 9 segundos. Terrance contou silenciosamente em sua mente. De acordo com o pesquisador Nero, o máximo que seu próprio Pikachu tinha aguentado foi apenas meio minuto antes de desmaiar completamente. Com esse ponto de comparação, Terrance estava particularmente preocupado com quanto tempo o Pikachu de Ash conseguiria durar. Pikachu, você consegue. Vendo que Pikachu parecia estar aguentando bem, Ash continuou a incentivá-lo. Ao mesmo tempo, pica, pica. Suportando a tensão cada vez maior em seu corpo e lutando para controlar o poder do relâmpago, Pikachu começou a suar. Com o passar do tempo, já tinha aguentado por 20 segundos. A esta altura, o dispositivo do pesquisador Nero também estava ajudando ao absorver o poder selvagem excessivo do relâmpago que estava transbordando do corpo de Pikachu. 24 segundos. O pesquisador Nero engoliu em seco. Este Pikachu estava prestes a durar mais do que o seu próprio Pikachu. No entanto, fundir-se com a esfera luminosa não era sobre quem conseguia aguentar por mais tempo, mas se alguém consegue controlar o poder cada vez mais selvagem do relâmpago gerado durante a fusão. Neste ponto, a expressão de Pikachu estava contorcida em agonia. Vendo o rosto de Pikachu, Ash podia sentir a dor de Pikachu, mas além de incentivá-lo, ele não sabia mais o que poderia fazer para ajudar Pikachu a superar isso. 28 segundos. Terrance disse para si mesmo. Aos 28 segundos, Pikachu parecia incapaz de aguentar mais. Seu corpo começou a balançar instavelmente, como se pudesse colapsar a qualquer momento e perder a consciência. Vendo a condição de Pikachu cair tão baixo, os corações de Terrance e do pesquisador Nero afundaram. Tinha falhado? Mas justamente então, enquanto Ash gritava incentivo, Pikachu subiu de repente a mão e deu um tapa no estabilizador fixado em suas bochechas. Este movimento quase matou o pesquisador Nero de susto, seu coração quase pulando para fora do peito. Desligue a energia. Rápido, desligue a energia ou Pikachu estará em perigo. Todos ficaram chocados. Antes de o experimento começar, o pesquisador Nero tinha enfatizado repetidamente que o dispositivo não deve ser removido ou seria perigoso. Ninguém esperava que Pikachu desse um tapa no dispositivo que estava estabilizando o poder selvagem do relâmpago. Ninguém teve tempo de cortar a energia. No momento em que o dispositivo saiu, o poder selvagem do relâmpago dentro de Pikachu jorrou novamente. Então, com um estrondo, um flash deslumbrante explodiu do dispositivo. A explosão repentina pôde ser ouvida por todo o laboratório. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!